desafio representa uma oportunidade e cada fronteira é uma porta aberta para o comércio global. Desde 1990, a Conexo tem capacitado seus clientes a se tornarem globais, conectando marcas a mercados em todos os continentes. Nossa equipe é composta por especialistas que não apenas pensam adiante, mas avançam algumas milhas além das fronteiras, alguns nós mais rápidos e alguns pés mais altos. Operamos nos 4 cantos do mundo. Estamos presentes em todos os continentes e em mais de 130 países, levando produtos, inovação, segurança e excelência em logística para onde quer que sua visão alcance. Na Conexo, nosso compromisso é entregar resultados excepcionais, proporcionando à sua marca o merecido destaque de ponta a ponta. Cada etapa do processo é minuciosamente planejada, executada com precisão e focada em superar expectativas. A Conexo Logísticas possui 3 unidades físicas, uma no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e 2 em Santa Catarina, em São João Batista e Camboriú. Certificações como a OEA, Operador Econômico Autorizado, e a ISO 9001 no agenciamento de transportes internacionais. Para nós, fazer logística para abastecer o mercado global é mais do que um propósito, é nossa paixão. Confie na Conexo Logísticas para posicionar sua empresa exatamente onde ela merece estar. Conexo Logísticas, seu objetivo é a nossa jornada. Juntos expandimos fronteiras. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem compra. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bem-vindo ao mundo do comércio exterior. Conheça a Overhead, sua parceira sólida para soluções globais. Com mais de 2 décadas de experiência, consolidamos nossa presença internacional na Ásia, promovendo negócios e estabelecendo parcerias duradouras. Em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, está o coração de nossas operações, com uma equipe dedicada e experiente, comprometida em simplificar o comércio global para os nossos clientes. Oferecemos uma gama abrangente de serviços, desde consultoria estratégica até a execução precisa de operações logísticas. São mais de 20 anos de Global Sourcing, onde se destaca nossa equipe de engenharia altamente especializada e criativa, com visão estratégica e eficiência na execução. Nossa missão é superar as expectativas, fornecendo soluções personalizadas para cada desafio do nosso cliente. Com acesso contínuo a tecnologias de ponta, atuamos como um canal de suporte completo, proporcionando assistência de ponta a ponta. Nosso compromisso inclui o acompanhamento minucioso da produção, a estruturação eficiente dos processos de fornecimento, a coordenação da logística de transporte documental e a facilitação de viagens internacionais para participação em feiras e interação direta com fornecedores. Na Overhead, o compliance assume o papel fundamental de ser a bússola que orienta a corporação através das tempestades e da incerteza legal e ética. Essa abordagem garante não apenas a conformidade com regulamentações, mas também estabelece um porto seguro de integridade e confiança aos clientes e colaboradores. Através desta prática, a empresa se compromete a manter padrões éticos elevados, proporcionando assim uma base sólida para suas operações e fortalecendo
fortalecendo a relação de confiança com seus stakeholders. Acreditamos que o comércio exterior é mais do que apenas transações comerciais. É sobre conexões humanas e oportunidades globais. Estamos prontos para impulsionar o crescimento e a eficiência operacional da sua empresa. Junte-se a nós enquanto navegamos juntos pelos mares do comércio internacional. Entre em contato hoje mesmo para começarmos essa jornada juntos. Bom dia, pessoal. Bom dia formal agora, né? Coisa linda ver a casa aqui nessa manhã cheia para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, que é o comércio exterior e essas grandes oportunidades que nós temos com um olhar muito atento, em especial, neste momento, para o mercado americano, para os Estados Unidos. Eu sou Sheila Boni, estou aqui na casa como vice-presidente do Comitê de Internacionalização e quero agradecer aqui imensamente a presença de todos vocês que deixaram suas atividades para estar aqui e agradecer os nossos parceiros que já passaram no vídeo também, que é o nosso patrocínio, a Conexo Logistics, Sicredi Pioneira, a Overhead Consultoria, e nós temos o apoio institucional também da Multi Armazéns. Nós vamos fazer as perguntas hoje, a nossa manhã ela ficou dividida em 4 painéis. Então, nós vamos fazer as perguntas sempre ao final de cada painel, então vocês podem ficar à vontade. Tem um QR Code que vocês receberam, vocês podem encaminhar as perguntas através do QR Code. Terminando o painel, a gente abre para as perguntas e seguimos para o próximo painel. E entre eles, nós vamos ter um momento muito especial de conexão e de networking aqui entre todos também. Quero aproveitar o momento e chamar a nossa colega, a Alessandra, para falar um pouquinho sobre a ACI. Bom dia a todos. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Eu sou a Alessandra, sou do comercial da ACI. Vou falar bem rapidamente, porque hoje vocês não vieram aqui para me escutar, né? Mas falar um pouquinho, então, introduzir o que é a ACI, o que a gente traz, então, de benefícios, né? Eu sempre gosto de começar minha fala falando que a ACI, apesar de ser uma entidade empresarial, ela não vê só o CNPJ, mas sim ela vê os CPFs que estão por trás daquele CNPJ. Sejam as pessoas, né, os proprietários da empresa, ou sejam, então, os funcionários, que sem eles a empresa não anda. Então, vou falar bem rapidamente do que a gente tem hoje aqui de benefícios e soluções que podem agregar cada vez mais valor para a empresa de vocês. A gente hoje tem uma parceria com a Unimed Vale dos Sinos, onde a gente tem o ACI Saúde e comercializamos todos os planos empresariais da Unimed Vale dos Sinos. Então, caso alguém tenha interesse, pode vir conversar conosco que a gente explica um pouquinho melhor sobre isso. A gente tem o ACI Talentos, que é uma plataforma online nossa de captar novos colaboradores para as empresas associadas. Ela é uma plataforma inteiramente online, nós não somos, né, uma agência de emprego, até porque nós damos autonomia para a empresa que faz essa contratação, né, fazer o seu processo de seleção. Então, é uma plataforma de divulgação de vagas e que traz ferramentas para auxiliar nesse processo de seleção dentro da empresa. A gente tem o ACI Consulta Crédito, que é a parte de análises financeiras, né, consultas de crédito. Hoje nós temos uma parceria com o Boa Vista Equifax, né, está numa transição aí de marca, onde a gente tem, então, aqui internamente as consultas de crédito para as empresas associadas. Tem consultas de pessoa física, pessoa jurídica, enfim, é um leque bem grande. Além de listas de prospecção qualificado também. Não fica nichado apenas nas consultas, né? O guia de descontos, que é um dos benefícios bem antigos aqui da casa, onde são empresas associadas que compõem esse guia, é bem para fomentar os negócios entre os associados. Então, a gente tem um leque aí bem vasto de empresas que são parceiras. Tem desde laboratório a escritório contábil, empresas de marketing, enfim. É como o nome mesmo diz, né? São empresas que fornecem algum desconto para outras empresas associadas ou para essas empresas e seus funcionários. Aqui tem o QR Code, caso alguém queira acessar, até para consultar quem já está nesse guia de descontos.
as instituições de ensino. Hoje nós temos uma parceria com diversas instituições de ensino aqui da região, onde eles fornecem algum desconto para os funcionários das empresas associadas. O que a gente mais escuta hoje é as empresas falando que não estão conseguindo reter o colaborador dentro da empresa. Então, aqui, o momento em que vocês se tornam associados da CI, tem esse acesso às instituições, onde o funcionário ele vê um valor agregado, porque ele sente no bolso o desconto, né? A gente tem a Fevale, por exemplo, que dá 10% em graduação e 60% em mestrados e doutorados, a Unicinos dá 15%, a FTEC dá de 40% a 60%. Cada instituição fornece o seu desconto. Aqui também tem o QR Code, caso queiram acessar para verificar quais são as instituições parceiras, né, deste projeto. E eu vou falar bem rapidamente de outras soluções que nós temos. Hoje aqui na casa nós temos o microcrédito, que é uma linha de crédito exclusiva, então, para micro e pequena empresa. Ela é uma taxa de juros bem reduzida, então é justamente para fomentar e dar engajamento para essas empresas menores. Os certificados de origem, que todo mundo que exporta, né, precisa emitir. Então, aqui dentro da entidade, para o associado, tem 50% de desconto, é uma parceria que nós temos com a Fier, na emissão do certificado, a gente consegue fazer tudo aqui dentro. O atendimento jurídico, que hoje é através de uma plataforma online, nós temos hoje 2 escritórios de advocacia que atendem a CI e prestam, então, esse auxílio para os associados. Um escritório que faz a parte civil e trabalhista e outro escritório que faz a parte mais tributária e fiscal. Que os associados também podem utilizar, então, por meio de perguntas, né, e respostas, querem conversar com o advogado, ele não vai atender num momento processual, mas vai fazer esse atendimento, né, de tirar dúvidas, um consultivo. A parte de capacitação empresarial, então, como hoje a gente está aqui, né, num evento, ou seja, através dos nossos cursos. A gente tem também cursos em company, então precisa alguma coisa bem focada, pode conversar conosco que a gente pode estudar a possibilidade de montar dentro da empresa. Nós temos a CI Startups, que é um grupo de investimentos, então, voltado justamente para acelerar, né, essas startups. Nós temos o cadastro do comércio do calçado, que é o 3C, que é algo bem antigo já da casa, que é algo voltado bem para o setor calçadista, então ele é como se fosse um birô de crédito exclusivo do calçado, a gente pode dizer assim. As locações de sala, então todas as salas da CI hoje ficam disponíveis para os associados para alocar, de um valor acessível também. A divulgação da marca, como vocês viram, os eventos têm os patrocínios, então é uma maneira de cada vez mais reforçar a marca de vocês. Todos os nossos eventos a gente abre essa brecha, então, para os patrocínios. E a junta comercial, que hoje nós temos aqui dentro da entidade um escritório da junta, onde facilita o acesso do associado. Então, tá com algum problema, alguma coisa, tem um escritório aqui, pode ter o atendimento por telefone, pode vir até aqui também, tem essas facilidades. Tentei falar de uma forma bem resumida e bem otimizada para vocês, porque vocês não vieram para me escutar e o tempo é curto. Aqui tem o meu contato, caso alguém queira conversar comigo, eu vou ficar ainda mais um pouquinho aqui no evento. E bom evento para vocês, um bom dia. Obrigada, Alessandra. Então, vamos lá, vamos começar agora com o painel 1, que nós vamos falar sobre o papel do Pacto Calçadista, e eu convido desde já o Marlos para vir aqui comigo. E enquanto nós vamos falar sobre o papel do Pacto Calçadista, antes eu também vou falar um pouquinho sobre o Comitê de Internacionalização aqui da casa, da ACI. E foi com essa estratégia e esse nosso foco da ACI, do Comitê de Internacionalização, de provocar e possibilitar o máximo de informações possíveis, que nós também nos aproximamos e hoje a gente desempenha esse trabalho cada vez mais próximos e mais juntos ainda. O Comitê de Internacionalização, ele tem como propósito conectar pessoas para internacionalizar negócios. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, teremos este momento maior de conexão também, com o propósito fundamental, que é internacionalizar os negócios. Temos alguns eventos na casa, temos um evento tradicional do Comitê de Internacionalização, que é o Dinner Talk. Estão todos, desde já, muito convidados a participar, onde nós temos, num final de tarde, início de noite, um momento
bastante próximo de gerar essa conexão, tendo sempre palestras sobre algum tema de internacionalização, exportação, importação, e no meio deste tema, deste debate, dessas palestras, um momento bastante agradável de gerar conexão entre todos que estão ali presentes. O comitê está de portas abertas sempre para receber todos vocês para as nossas reuniões. Quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais do comitê, de participar do comitê, de participar dos eventos, é só entrar em contato com o pessoal da CI, que a gente com certeza vai receber vocês e vai falar mais sobre essas ações. E nisso, né, Marlos, vem já no... Eu vou deixar você falar, né, obviamente. Nisso, então, vem todo um projeto aí do Pacto Calçadista, que antes começou com outro nome, e hoje a gente está cada vez mais próximos nessa caminhada e com esse olhar, hoje, né, bastante voltado também para o mercado americano. Por favor. Bom dia a todos, então. Primeiro, eu inicio agradecendo, Sheila, a receptividade do comitê nesse evento de hoje, né, organizado por vocês, realizado por vocês, e mais uma entrega em que a gente possibilita, né, falar dessa parceria que o Pacto Calçadista está formalizando, tanto com a ACI, quanto principalmente com o Comitê de Internacionalização, que recebeu muito carinhosamente o pacto, então, entendendo o propósito, né, e aí eu faço a referência ao teu nome, né, Sheila, agradecendo realmente todo o empenho em fazer com que as nossas atividades possam ser divulgadas e trabalhadas em parceria com a ACI, e que o pacto, então, através dessas iniciativas, possa prosperar. Inicio com esse agradecimento, e para alguns eu vou ser um pouco repetitivo, então eu tenho costumado agora, até aproveitando o mês da inovação, né, mês de outubro, onde a gente comemora dia 19, semana que vem, o Dia Nacional da Inovação, eu tenho então utilizado a metodologia do pitch, né, para ser mais rápido, para que aqueles que me escutaram outras vezes não seja cansativo, mas para aqueles que não escutaram ainda possam absorver um pouco do que é o pacto, e para isso a gente precisa fazer uma regressão para 2022. Tá? Em 2022, na FIMEC, a gente teve a oportunidade de ouvir o Matt, que é o CEO da FDRA, online, naquela oportunidade, falar um pouquinho sobre o mercado americano, as oportunidades, o tamanho, dados, informações, e no final ele deixou lá uma oportunidade, uma porta aberta de comunicação. Logo após esse evento, né, nós nos reunimos em alguns grupos, em um grupo, com alguns atores, associações, empresários, né, com o objetivo de entender essa oportunidade e trabalhar ela. Nós não conseguimos ser efetivos, e em um determinado momento, o Marco do Sebrae nos levantou a mão e disse, ó, quem sabe a gente coloca uma metodologia nisso, tá? E a partir daí a gente topou esse desafio, né? E em 2023, então, ou seja, olha só, nós estávamos em 2022, FIMEC 2022, em 2023 a gente iniciou a metodologia chamada Programa Líder, tá? E foi o primeiro líder, eu destaco isso toda vez, porque foi muito desafiador para nós, que foi o primeiro líder nacional setorial. Normalmente ele é territorial, tá? E ele foi o primeiro líder nacional focado em um setor. Então o setor calçadista teve esse privilégio, mas também essa responsabilidade. A partir desses 8 encontros que nós realizamos, com 40 lideranças e 14 municípios envolvidos, a gente saiu com planejamento. E não só com planejamento, mas também com um nome. Em 6 de dezembro de 2023, a gente fez a promoção, a divulgação do Pacto Calçadista para a comunidade, né? E a partir dessa iniciativa, a gente tinha uma responsabilidade também de realizar as entregas. E os grupos foram divididos em 4 eixos: governança, pessoas, processos e produtos, marketing, internacionalização e comunicação. E todos eles com as suas responsabilidades e pessoas engajadas, e aí eu cito aqui a Cris, o André, o Christian, a Karen, o Oscar, tá?
e outros que a gente poderia mencionar. A Denise agora está recentemente com a gente, né? E engajados em fazer essas entregas, com essa responsabilidade, nós iniciamos o trabalho. Eu não vou destacar as entregas todas que a gente fez, mas principalmente as últimas entregas, que talvez sejam as mais expressivas e representativas no olhar para o futuro. Quais foram? A associação, a FDRA. A FDRA é a Associação dos Varejistas e Distribuidores de Calçados nos Estados Unidos. Então, eles compram, só para ter uma noção, para quem não conhece, né, 2 bilhões de pares de calçados por ano. Uma mega oportunidade. Claro que a gente sabe das restrições, que depois o Christian vai mencionar um pouco, a Karen também, até porque eles tiveram a experiência de estar lá. Tá? Mas é uma baita de uma oportunidade que a gente enxergou e está focado com o objetivo de fazer a promoção de calçados para esse público específico, e aí eu reforço, num olhar de private label. É importante a gente falar disso, para que todos estejam com o mesmo norte, se engajarem dentro do projeto do Pacto. Né? Então, a partir dessa associação que a gente fez, né, a gente teve direito a ir num summit, onde o Everson, que está aqui, Everson que está lá atrás, o Everson, o Christian e a Karen foram representando o Pacto, né? Enxergar as oportunidades, enxergar os desafios, enxergar um pouco da dinâmica de como funciona a FDRA, né? E trouxeram para cá e fizeram uma apresentação aqui, né, Sheila, para a ACI, numa devolutiva para os atores do Pacto, e recomendo para quem não acompanhou que busque, acho que está no YouTube, né, Nath? Está no YouTube, né? Tá no YouTube, recomendo que olhem, porque é bem valorosa esse retorno quando foi dado. A partir disso, também tivemos a oportunidade de trabalhar um podcast, onde a Karen e o Christian também divulgaram um pouco mais do que é o nosso setor e o que a gente pode mostrar de diferencial para eles, falando com o público, então, lá da FDRA. São essas nossas principais entregas até agora, mas o desafio é gigante. A partir desse movimento, a gente entendeu que era importante nós ter um reposicionamento, um branding melhor, né, uma marca, um nome, um logo, algo que expressasse melhor essa posição, e aí numa parceria com o Sindicato da Indústria de Calçados, a gente montou, de Novo Hamburgo, com o Paulinho que está aqui, a gente montou um projeto que é de reposicionamento com relação a isso, né? Fazendo com que a gente entregasse, vai entregar, né? Um logotipo, um nome, um branding bem montado para se posicionar melhor lá nos Estados Unidos. Nós montamos um projeto de capacitação para exportação, né, Sheila, que faz parte desse grupo também, com o Sindicato das Indústrias de Igrejinha, a Jaque, que está aqui representando o sindicato, né? Ela está engajada nesse propósito e nesse desafio, e esse grupo foi montado um comitê para estruturar essa capacitação e proporcionar às empresas a oportunidade de se preparar para essa oportunidade de exportar para os Estados Unidos. E com o Sindicato de Três Coroas, que o Juliano está aqui, a gente montou um grande desafio, que é uma missão trazendo, inicialmente a nossa ideia era trazer 3 representantes da FDRA para cá, né, para mostrar um pouco do que nós somos, como nós funcionamos, mostrar a nossa potência, né, o nosso potencial de trabalho, né? E quando a Karen e o Christian e o Everson estiveram lá, eles abriram a oportunidade de nós trazermos de 8 a 10. Né? Nós pensando, vamos ser humildes, vamos trazer 3, né? Eles abriram a oportunidade de trazer de 8 a 10 representantes. E aqui eu destaco o Roger, que é da SEDEC, que está aqui com a gente e que está engajado em nós tentarmos conseguir alguma forma de potencializar isso, né? De aumentar esse número de 3 para 8 ou 10 representantes da FDRA para o Brasil, né? E essa missão vai ser forte e grandiosa. Tentei fazer aqui num pitch muito forte, tá, Sheila? Mas antes de entregar a palavra de volta, quero
provocar vocês, aqueles que não fazem parte do pacto ainda, a olhar para o nosso propósito, a olhar para o nosso objetivo, né? E se juntar a nós. Nós temos a nossa rede social através do Instagram, no Pacto Calçadista, que vocês possam estar proporcionando, então, olhando para essa oportunidade de trabalhar com o Pacto e se juntar a nós. Cabe destacar, né, Sheila, a participação essencial do SEBRAE, que desde o início foi um apoiador com recursos, né, porque consultoria para fazer a metodologia, todo o trabalho, com a Denise, que é a nossa executiva, sendo oportunizada a nós através do SEBRAE, a ACI, que desde logo cedo comprou a ideia, né, e se juntou a nós também, inclusive o CNPJ, que fez a associação na FDIA, é a da ACI, né, que prontamente se colocou, né, à disposição. E cabe também comentar aqui dos patrocinadores Masters, que foram aqueles que fizeram um investimento maior para ir aos Estados Unidos, para fazer a associação à FDRA, que é a FENAC, onde tudo começou, né? O Sicredi, que é um baita apoiador em várias iniciativas da nossa região, e os 3 sindicatos, né? O sindicato de Novo Hamburgo, o sindicato de Igrejinha e o sindicato de Três Coroas, o sindicato dessas indústrias tão representativas da nossa região, que estão também sendo fortemente apoiadores. Também, né, Paulinho, recentemente nós tivemos a visualização de mais 3 sindicatos como apoiadores, né, o de Sapiranga, de Campo Bom e o de Estância Velha, né, que estão se juntando a nós também, e os patrocinadores ouros, que também colocaram recursos, né, não vou mencionar todos eles aqui, mas estão na tela, né, e colocaram e proporcionaram a nós essa iniciativa de nos associar e fazer esse primeiro movimento, que foi importante para nós, para que a gente pudesse dar a sequência do trabalho. Sheila, isso. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, né? A gente que agradece aí todas essas informações aí compartilhadas e o quanto é importante ter esse olhar, né? E o Pacto Calçadista, ele traz esse olhar para o cluster. Então, não é a empresa de calçado, a fabricante de calçado, é o cluster calçadista. Então, toda essa visão e este trabalho que abrange todo um cluster que é tão importante, que foi muito importante e continua sendo muito importante. Eu tive a oportunidade nessa semana, na segunda-feira, ter uma conversa num evento, também um evento aqui da casa, que é um evento do Comitê das Micro e Pequenas Empresas, onde eu fui ter uma fala com os empresários ali presentes, trazendo as grandes oportunidades que nós temos para os micro e para os pequenos nas exportações e nas importações também, né? E quando a gente olha, eu fui escalonando, fiz um funil, né? Um olhar Brasil, um olhar Rio Grande do Sul, um olhar Vale dos Sinos, e nós temos os dados, né? E contra números, não argumento, a gente tem que olhar os números e entender eles. O produto que nós mais exportamos realmente na nossa região é o calçado. 37% das nossas exportações ainda são calçados. E os outros 29% são couros e peles. Então, nós temos aí 60% mais. Então, o quanto este setor, ele é importante ainda. E pode ser muito mais, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Nós temos aqui ainda uns minutinhos antes de ir para o painel 2. Gostariam de fazer alguma pergunta a respeito da fala do Marcos, aqui do Pacto? Legal que eu me lembrei um fato importante, né, de reforçar também nas nossas redes sociais. A gente fez um trabalho também com uma metodologia recentemente, principalmente para despertar em nós o que nós somos e o que nós não somos. Lá no Instagram consta essa informação. E principalmente o que a gente faz e o que não faz também, né? E reforçar que a gente, enquanto pacto, está aqui para promover o setor, né? A gente está aqui para gerar a oportunidade das empresas se engajarem nesse propósito. A gente não faz exportação, a gente não tira pedido, a gente não prepara as empresas. Quem prepara as empresas vai ser os sindicatos, vai ser... Nós apoiamos essas iniciativas, mas a gente não tem como propósito fazer isso, né? A gente não é uma agência, a gente não busca recursos voltados a um percentual da exportação, a gente não tem essa visão, tá?
é importante comentar isso, porque logo no início já começaram a perguntar, tá, mas aonde estão os pedidos? Quantos pedidos tiraram? Quando vão vir os pedidos, né? A nossa missão realmente é unir as mãos e mentes, buscando, né, calçar e vestir o mundo, mas através do quê? Como nós entendemos isso? Através da promoção, de promover, de mostrar para os compradores dos Estados Unidos, da FDRA em especial, que o Brasil tem aqui o potencial para fazer entregas relevantes, né? Perfeito, muito obrigada. Pessoal, então vamos passar para o painel 2, e eu quero chamar aqui, o painel 2 é a preparação das fábricas, né, os primeiros passos, o mindset exportador aí, que a gente precisa trabalhar e desenvolver cada vez mais. Então eu quero convidar Ana Cristina Klein, diretora da New Frontier Shoes, e o Oscar para ter a fala. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Vou fazer uma palestra falando principalmente sobre a preparação das fábricas, né? Que eu dei o nome de Dores e Sabores da exportação de calçados para os Estados Unidos, porque a intenção aqui é trazer tanto as partes positivas, como também tudo aquilo que ainda precisa ser feito, né? O tema de casa, para que nós possamos ser cada vez mais competitivos e entregar mais produto e serviço para os clientes internacionais. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Eu faço parte do Comitê de Internacionalização aqui da CI, sou empresária. Tenho 2 escritórios, um de exportação de calçados, que é a New Frontier Shoes Intelligence, e a Madison, que é de exportação de commodities. Sou formada em comércio exterior e mestre em administração pela URGS, e justamente fiz o meu mestrado na parte de indicativos de sucesso na internacionalização, tá? Então, primeiro, eu vou começar a falar da evolução do processo de internacionalização através do envolvimento da fábrica versus o faturamento, para que as fábricas que estejam aqui até possam já se colocar qual é o ponto em que elas estão, tá? Então, qual é a primeira fase? O envolvimento passivo, tá? Que é aquela fase de estágio e busca de informações que a empresa não tem ainda exportação. O envolvimento exploratório é quando de 1 a 2% do faturamento da empresa vem de exportação. Então, ela está começando a dar os seus primeiros passos. O envolvimento experimental é quando 10% do faturamento da fábrica, tá, depende da exportação. Quando a fábrica tem até 25% do seu faturamento comprometido com a exportação, então ela pode dizer que ela tem um envolvimento ativo, que ela é um player ativo. E o último estágio é o envolvimento de comprometimento, que seria até 50% voltado à exportação, ou até fábricas, como a gente sabe que existem, que são unicamente voltadas para a exportação. Então, ela está extremamente comprometida com isso. Tá? O que é extremamente relevante para que a fábrica tenha um sucesso contínuo, persistente, ao longo dos anos? É que a empresa tenha, entre todos os seus departamentos, permeado em todos os seus estágios, uma coisa que se chama cultura exportadora. Ter ou não ter a cultura exportadora pode determinar o sucesso daquela empresa, pode determinar o quanto de tropeços ela vai ter e o quão fluido é esse processo. Por quê? Porque ela se refere a um conjunto, são práticas, são mentalidades, são estratégias adotadas pela empresa para se inserirem e competir no mercado internacional. Tá? E o que é essa cultura exportadora? Não adianta o dono da empresa, o gestor, chegar e dizer: eu quero exportar para os Estados Unidos, eu quero fazer private label. Se a equipe não comprar este projeto, se dentro da empresa
o cara da modelagem continuar querendo fazer as coisas do jeito que ele quer, em vez de fazer do jeito que o cliente precisa. Se o cara das amostras não der prioridade para um pedido, um primeiro pedido de amostras que vem para o cliente, se não houver essa cultura dentro da empresa, o projeto morre, ou então, usando uma expressão popular, queima o filme. Tá? E isso, gente, é tão comum, inclusive em empresas que já exportam há bastante tempo. E temos também a capacidade de internacionalização, que é diferente, porque daí a capacidade de internacionalização são os recursos, as competências, as habilidades que uma empresa precisa desenvolver para atuar nesses mercados. Tá? Então, a capacidade de internacionalização é uma coisa que realmente, através dos nossos parceiros, nós podemos, esses recursos, essas competências, essas habilidades, nós podemos levar para a empresa. Agora, a cultura exportadora, se isso não estiver dentro da cabeça, nós podemos até capacitar, entendeu? Mas a cultura exportadora, ela é muito mais subjetiva do que objetiva, enquanto que a capacidade de internacionalização, ela é objetiva. Tem que haver essa integração entre a cultura exportadora e a capacidade de internacionalização para se ter sucesso. Tá? Eu não estou seguindo, obviamente, todas as palavras, estou falando com as minhas palavras, mas a apresentação vai ficar à disposição depois para você. Tá? Porque enquanto a cultura exportadora cria a mentalidade certa, a capacidade de internacionalização oferece as ferramentas e as estruturas necessárias. O que a gente não pode confundir? E muita gente confunde, já fui em reuniões assim. Não se confunde capacidade de internacionalização com capacidade de produção. Tá? Não é aquela coisa de ir para uma reunião e perguntar o que vocês podem... eu posso fazer 2.000 pares por dia para exportação. Não, isso é a tua capacidade de produção. A capacidade de internacionalização, ela tem a ver com muito mais do que isso. Tá? E quais são os fatores-chave? Em primeiro lugar, a capacitação da equipe. Tá? Os funcionários, eles têm que ser treinados para lidar com, eu não diria negociações internacionais, se não forem da área comercial, mas com situações internacionais, tá? Entender que do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, tem alguém com uma cultura diversa e com expectativas diferentes, e ele é o nosso cliente, tá? E existe isso. Tá? Existem muitas vezes coisas que ficam perdidas nas traduções dos e-mails e que acabam atrapalhando o negócio. Tá? E tem que saber como é que funciona o mercado externo. As estações, as temporadas, a data em que as amostras têm que chegar, que a nossa amostra não pode chegar uma semana depois. Tá? Tem que ter conhecimento de logística e de distribuição, tá? Até para não ficar inteiramente na mão do que terceiros nos dizem. Tá? Tem que ter adaptação e desenvolvimento de produto. Tem que se fazer as coisas de acordo com o que os clientes pedem. Nós estamos falando, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos, de grandes corporações. E grandes corporações, eles têm determinadas estratégias. E nós temos que trazer solução e não problema. Vou dar um exemplo básico. Vocês pegam uma grande marca internacional, como a Ralph Lauren. Eles fazem um mood board de uma temporada, em que eles escolhem as cores, enfim, os ornamentos, e tudo tem que casar uma coisa com a outra. Então, se eles fazem uma camiseta de algodão pima no Peru e fazem um sapato no Brasil, e a camiseta de algodão pima no Peru tem um botão com um determinado banho, aquele banho, ele tem que ser, é o banho da temporada, tá? Então, os ornamentos, fivela, fivelinha, rebite, não sei o quê, eles têm que ser naquele banho. Não só do que é produzido no Brasil, se eles produzirem uma mochila na China, tem que ter aquele banho. Daí vem o pessoal do Brasil e diz assim, nós não conseguimos chegar no banho. Vocês criaram um problema para o cliente. Tá? Porque a gente não faz parte daquele pedido. Tá? Nós não fazemos parte daquele pedido. Nós fazemos parte de uma estratégia de produto de uma temporada global. E se a gente traz um problema porque não conseguimos chegar na cor, os chineses não fazem isso, gente. Os chineses fazem exato e dão a resposta em 24 horas. Então, nós não podemos nos comparar nós com a gente mesmo. Porque na exportação a gente está fazendo melhor do que no mercado interno. Nós temos que nos comparar nós
com os outros do mundo. E a gente está perdendo. Tá? Então, assim, ó, o que tem que ser, em primeiro lugar, estratégia para o mercado americano? Em primeiro lugar, qualidade do produto. Isso é um ponto inegociável. É até meio absurdo que depois de, sei lá, 50 anos de exportação, a gente ainda esteja falando nisso. Mas a qualidade é né, essencial. Só que agora, além da qualidade, a gente tem as certificações internacionais. Tá? Que isso é uma coisa que depois a Karen vai falar, que é o compliance. Tá? Eles hoje exigem de nós uma série de outros certificados, certificações ambientais, sociais, os processos produtivos, segurança, trabalhista, que nós precisamos apresentar. Por quê? Porque senão a fábrica não é aprovada. Tá? Então, assim, ó, queremos mercado americano? Queremos. Mas nós precisamos fazer ainda mais do que se fazia no passado, porque no passado não se pedia isso. E agora se pede. Segundo, conhecimento sobre tarifas alfandegárias, acordos comerciais. Tem que se escolher parceiros logísticos confiáveis, gente que conheça bem o mercado. Tá? Não existe mais espaço para amadorismo. E, por último, eu colocaria, tá, a negociação, porque nós temos que entender como negociar e como funciona. Nós temos que entender como funciona a Corporate America, América corporativa. Como é que funciona a comunicação dentro desses departamentos? Porque, como eu disse, nós não podemos nos tornar um problema dentro de uma corporação dessa. No momento que a gente tornou um problema, eles nos tiram fora, mas nos tiram fora tão rápido que a gente nem suspira. Tá? Então, essa parte da negociação é fundamental. Como negociar com esses compradores? O que eles querem? Como funciona? E isso aí a gente tem que entender a fundo. Tá? Por quê? Porque eles prezam transparência, pontualidade e entrega de produtos de alta qualidade. Tá? Bom, quais são os erros mais comuns estratégicos? Eu dividi eles em estratégicos e operacionais. Tá? O primeiro deles é não avaliar sua capacidade de internacionalização. Não olhar direito para o seu próprio umbigo. Tá? A gente tem que ser humilde. Número 2, não difundir na empresa a cultura exportadora. Tá? Segundo, não contar com assistência especializada. Contratos, aspectos fiscais, negociação, logística, modelagem. Ou seja, se cercar de profissionais qualificados para o processo. Né? Limitar-se a administrar pedidos e não marcar presença no mercado. Tá? Considerar a exportação como alternativa a uma eventual crise no mercado interno. Muito comum entre fábricas. Está ruim o mercado, precisa exportar. Tá? Não. Tu tem que ter consistência. Outro erro mais comum, que eu já falei, não adaptar o produto às exigências do mercado para o qual irá exportar. Tá? E depois, deficiência na negociação dos termos de pagamento, coisas que não ficam bem definidas no início. Tá? Como é que paga, como é que não paga, se dá crédito, se não dá crédito. Então, isso aí é uma deficiência que às vezes aparece lá no final. E quais são os erros mais comuns operacionais? Vamos começar. Escolha equivocada do Incoterm. É incrível, mas até hoje tem gente que não sabe direito o que é Incoterm. Comunicação deficiente na proposta ou cotação. Preço mal calculado. Proforma invoice emitida com erros. Daí começa. Voltar atrás no preço. Daí eu volto àquele ponto. Estou criando um problema para o cliente. Eu já negociei o preço, agora eu quero voltar atrás. Qualidade ruim. Nem se fala. Voltar atrás na entrega. O famoso pedido atrasou. Tá? Outra. Amostra de confirmação diferente da amostra de venda aprovada. Produção diferente das amostras de confirmação. E, para finalizar, confusões logísticas e financeiras. Todo mundo que já trabalhou com exportação já passou em determinados processos e, infelizmente, existem processos em que a gente tem, assim, como eu digo assim, que parece que às vezes tem um pedido que parece que tem um sapo enterrado, que daí aparece um problema, dois problemas, terceiro problema, quarto problema. Tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do preço. Tá? Por quê?
porque eu vejo muito problema nessa questão de negociação de preço. O Christian sabe disso, né? A gente já conversou sobre isso. Então, coisas importantes que tem que se levar em consideração na hora de definir preço. Tá? Existe uma série de parâmetros que influem diretamente na composição final. Eu vou falar rapidamente aqui, tá? Mas assim, ó, as fábricas muitas vezes não sabem nem dos direitos dos incentivos fiscais que existem, tá? Custos logísticos internos, custos logísticos internacionais. Como eu disse, exatamente o que está incluído no Incoterm, tá? Taxa de câmbio, quer dizer, qual é a taxa de câmbio que eu vou usar para negociar, quer dizer, como é que eu me posiciono em relação a isso? Como é que está o real, se ele está valorizado ou desvalorizado frente às moedas conversíveis? Qual deve ser o lucro da venda internacional ideal, tá? E qual é o preço praticado pelos concorrentes internacionais? É muito importante que a gente saiba, tá? Para aquele tipo de produto que eu estou fazendo e que me pediram para calcular, aquele mesmo tipo de produto é produzido em outros países, portanto, até para eu saber, porque senão eu vou muito feliz achando que o meu preço é o melhor do mundo, e o meu preço está inegociável, tá? Outra coisa que eu comento aqui, por que eu estou falando do Incoterm? Porque normalmente a gente envia o produto para os Estados Unidos FOB, né? Coloca no navio e vai. Eu me lembro de uma situação em que era um embarque aéreo, a companhia aérea perdeu a mercadoria, realmente não achou, não era um pedido muito grande, mas era um pedido de alto valor agregado. O exportador tinha feito o FOB, o importador tinha comprado o FOB e nenhum dos dois tinha feito seguro da carga. Porque lá no lado do importador, a gente também não pode achar que na Corporate América todo mundo é gênio. Ao contrário, tem muita gente burra, americano, entendeu? Tem viseira. Também não tinham feito seguro. E daí, como era um produto em que tinha se dado crédito para o cliente achava que não precisava pagar a fábrica. Por quê? Porque eu não recebi. Não, mas peraí, nós vendemos FOB. Quem tinha que ser encarregado do seguro eram vocês. Ah, mas nós não fizemos. Então, às vezes, por isso que eu digo que a negociação é importante, porque você tem que perguntar, olha, nós estamos vendendo FOB, só para lembrar, ó, você tem que fazer o seguro da carga. Tá? São coisas importantes na negociação. Então, fatores que afetam a determinação do preço. Tá? Modalidade, prazo de pagamento, documentação, como é que é essa distribuição, o produto, relação comercial. Então, existe uma série de fatores aqui, né, que influem no preço. Tá? Bom, daí aqui nós fizemos, eu e o Christian, conversamos sobre isso. O que para nós seria os 10 mandamentos da exportação de calçados para os Estados Unidos? Número 1, não reclamarás de ter que produzir meio número. Porque isso é padrão. Mas eu vou ter que fazer meio número? Vai. Tá? Inclusive, os 3 primeiros, a gente frisou isso. Por quê? Porque, assim, porque se isso aqui não tiver resolvido, não vamos nem chegar nos outros. Não tentarás convencer o cliente a aceitar número X. Mas será que o cliente não aceita? 3, não farás enjambrações e terás uma equipe técnica com capacidade para desenvolver e produzir meio número. Tá? Não é fazer enjambração no calce, na forma, não. Nós não temos mais espaço no mercado internacional para não sermos precisos. Tá? O 4, responderás e-mails e solicitações de preços e entregas em 24 horas, como fazem os chineses. Tá? 5, farás amostras de produção 100% de acordo com a ficha técnica detalhada para o cliente e sugerirás alterações em tempo hábil, não no último minuto. Não é o jeitinho brasileiro. 6, respeitarás datas de entrega de amostras de produção e, quando possível, informarás as mudanças em tempo hábil, mais uma vez. 7, terás claro a diferença entre uma desculpa e uma explicação. Porque chegar e dizer, eu não mandei o preço porque o curtume não sei o quê, a amostra não sei o quê, porque o salto, isso não é uma explicação para o americano, gente. Isso é uma desculpa. Tá? 8,
calcularás o preço de forma precisa e não voltarás atrás nas condições de negociação. Uma vez este é o preço e essa entrega, eu não volto atrás. Tá? 9. Entenderás que sem compliance não há negócios com empresas americanas. Ponto. 10. Entenderás que precisas entregar produto e serviço excelente. Nós não estamos só entregando sapato. Nós estamos entregando um serviço, tá? Nós estamos entregando o serviço de atender o mercado americano. Então, e a internacionalização, ela exige constância e continuidade para que o cliente tenha confiança na gente. Então, é isso que eu tinha para hoje. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana. Eu vou aproveitar e já chamar o Oscar, por favor, para falar como que o Pacto está se preparando com isso. Bom dia a todos. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer que nem os políticos. De 30 em 30 minutos, serei breve, tá? Vamos fazer uma coisinha bem compacta. Pessoal, meu nome é Oscar Bortoluzzi e eu estou na coordenação do eixo de pessoas, processos e produtos. Onde é que está o nosso... Aqui. Vamos lá, Nath. Obrigado. Bom, o nosso eixo, então, tem uma missão muito importante, né? Porque envolve aí 3 aspectos muito relevantes em todos esses processos. Nós vimos a complexidade que é atender um americano, né? Então, quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando da essência de tudo. Por quê? Tudo existe de pessoas para pessoas. E tudo se resolve pelas pessoas. Então, assim, o que é a nossa proposta do nosso eixo em relação ao trabalho que está sendo feito é de ajudar as empresas na capacitação de pessoas e de processos. Como o Marlos falou aí, nós não estamos aqui para fazer as coisas, nós estamos aqui para trazer os caminhos, para ajudar. O que nós precisamos em termos de pessoas? Pessoas capacitadas, conscientizadas e motivadas. Bom, se a gente olhar para as políticas do mundo, para saber quem são os países tops, a gente vai ver que todos eles têm um alto investimento em educação, em capacitação. E, infelizmente, o Brasil é o 39º país do mundo no investimento, certo? E investimos menos de 1/3 da média mundial em capacitação. No entanto, nem por isso vamos nos entregar, né? E vamos trabalhar as nossas pessoas desde cedo, que é o que fazem esses países que têm sucesso. O que nós precisamos? Nós precisamos de processos claros, consistentes, ágeis, eficientes. A Ana aqui estava falando, né? Desculpa para americano não serve, né? Então, nós temos que olhar para dentro da nossa casa e arrumar essa casinha, varrer a calçadinha. Produtos. O produto tem que chegar lá com excelência, com qualidade, com valor agregado, conforme solicitado pelo cliente, o famoso compliance, né? Não tem mais espaço para, pois é, vamos ver, quem sabe essa vez passa. Não tem, né? Nós temos que estar preparado aí com os produtos também. Bom, como eu havia falado, a questão da prosperidade passa por esses processos, né? Nós precisamos ter pessoas capacitadas,
nós precisamos ter processos inteligentes e nós vamos resultar em produtos conformes e com excelência. E é o processo de transformador. Se a gente olhar para o Japão lá desde sempre, né? Qual é que é a característica do Japão? O menininho lá com 4 anos já está fazendo uma espécie de vestibular para saber o que vai ser dele na vida. Ou seja, começar cedo, pegar já o jovem. E essa é a orientação do nosso eixo aqui em relação ao que se pretende fazer. Trabalhar desde o aluno aí de 12 anos, começar a buscar essa juventude para trazê-la para esse contexto de negócios que nós estamos pretendendo levar a termo. Então, é importante isso aí de pegar desde cedinho para colocar no caminho bom. Despertar os jovens, então, projetos para estruturar de acolhimento, de acompanhamento, recursos capazes de qualificar e desenvolver, e que esse seja um processo sustentável. Isso tem que ser feito em consonância com as empresas. Não adianta tu preparar bem um profissional, largar numa empresa e larga por um chefe troglodita, que não vai dar vazão ao talento do cara, né? Que não vai dar as oportunidades e o acolhimento que nós precisamos dar para esse jovem. Bom, o nosso eixo vem trabalhando aí desde o início desse ano, né? E já tem algumas entregas que fez, tem outras aí que está fazendo, e a gente quer mostrar um pouquinho disso. Uma primeira entrega fora feita muito em função do que aconteceu com as enchentes. Quando nós tivemos esse episódio das enchentes, sacudiu a roseira, literalmente, né? E aí nós nos deparamos nas empresas com situações assim, chega aquela pessoa sem casa, sem um sofá, sem uma televisão, sem nada para trabalhar, estou aqui para trabalhar. E aí esse chefe nosso, despreparado, o que eu faço com isso? Como é que eu vou lidar com essa criaturinha? Bom, nós fizemos uma palestra de inteligência emocional visando ajudar as chefias a lidarem com esse assunto. Isso foi uma primeira entrega feita há pouco tempo. Depois, nós trabalhamos numa malha de recursos de capacitação do cluster, onde nós identificamos as estruturas, e aí vem a notícia boa da história. Se o nosso governo não investe muito em educação, nós temos aqui no nosso cluster um potencial bárbaro de recursos de capacitação. Nós temos muitas iniciativas de prefeituras, nós temos muitas entidades voltadas à capacitação do calçado, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Pena que aí está ruim, mas vocês vão poder acessar no site. A gente fez um levantamento, porque são 13 os municípios que estão dentro do Vale dos Sinos e Paranhamas, que é o foco do nosso cluster calçadista. E esses 13 municípios, todos têm ações de capacitação. O que acontece? Muitas vezes, um município não sabe que dispõe de recursos no outro, e vice-versa. Então, o que nós estamos trabalhando? Trabalhando a planificação disso. Aqui nós temos também inúmeras entidades, e aqui todas as ofertas. Isso aí no final vai ter um link onde vocês poderão consultar esse material e ver todas essas entidades e o que elas oferecem de qualificação. Não é pouco, não é pouco. Eu diria assim, que estamos bem nisso. O que talvez nos falte é começar aquele trabalho de base lá aos 12 anos com a criança. Porque hoje a gente vê muito a falta daquele orgulho que existia de ser calçadista, né? A falta, como é que nós vamos fazer para passar para a nossa descendência, para os nossos filhos, que o calçado é bom, que o calçado, sim, vale a pena, que o calçado é uma oportunidade.
aqui continua a relação das entidades e mais tudo que elas oferecem. Isso aí vocês vão poder explorar lá no link. Aqui a gente vê, pessoal, uma situação. Ó. Olhem quantas entidades nós temos aí. IBETEC, Tevale, Sebrae, ACI, Senai, SESI, SENAC, IFSU, FACAT, FITEC, aqui embaixo ainda tem mais umas ali, SEMEAR e Liberato, e vamos embora. E os municípios? Como é que hoje os municípios estão se utilizando desses recursos? Vocês vejam que o pacto está fazendo uma coisa que nunca foi feita, que é esse alinhamento de esforço. Por quê? Durante o todo, sempre, cada entidade dessa teve seu projeto para o calçado. E hoje, eles fazendo parte desse mesmo projeto, eles podem alinhar e potencializar tudo isso que está sendo feito. Ou seja, eu sei que a entidade tal está fazendo tal coisa, quem sabe então eu vou propor outra. E todos esses municípios aí poderão, a partir das oportunidades que nós vamos criar, utilizar recursos de forma cruzada. Vamos lá, de Novo Hamburgo, em Estância Velha, por que não? Né? Lá tem. Não vamos ficar dizendo, eu fui procurar a capacitação para os meus... Não tem. Tem. E esse banco aqui vai ser fundamental para que você vá lá e identifique. E nós temos uma evolução que queremos fazer nesse processo. A gente, obviamente, que nós vamos ter muitos defeitos ainda no início, mas nós vamos chegar a um modelo útil, um modelo em que se possa criar uma plataforma onde possa pesquisar lá, a minha necessidade de treinamento é tal, eu tenho aqui, ali e lá, e vou lançar mão disso. E também adequar isso até mesmo para que seja um ponto, um lugar que eu possa ter oportunidades profissionais. Aqui está o caminho aí para vocês chegarem a esse material, tá? Que direciona direto essas planilhas. Nessas planilhas tem a entidade, o contato, os links, o que ela oferece e assim por diante. E aqui estão uma parte, então, das que a gente já passou aí, já viu. Bom, um segundo projeto, que é, vamos dizer assim, objeto de ocupação para esse ano, é essa questão da criação de um comitê de capacitação. Então, nós estamos já criado esse comitê, tá? E aí estão, então, as pessoas que fazem parte desse comitê. O que esse comitê vai fazer? Ele vai achar uma forma de ajudar as empresas. Nós vamos buscar entender quem quer exportar, colocar em prateleira para saber, esse aqui é iniciante, esse aqui tem um pouco de conhecimento, esse aqui, vamos que vamos. E o último lá é o expert. Cada um desses aí precisa de um tratamento diferenciado. Tem necessidades distintas. E é isso que nós vamos procurar trabalhar. Perguntas aí pelo nosso WhatsApp, e estamos à disposição de todos. Espero que esse material ajude vocês, tá? Porque tudo que está sendo feito e trabalhado tem esse propósito, de ajudar. Como o Marlos falou aí, o que a gente faz, o que não faz, né? Nós estamos aqui para ajudar. E todo mundo aqui é voluntário. E, sim, os voluntários que estão aqui são pessoas que vieram aqui para fazer. Não, eu tenho orgulho de estar no meio dessa gente aí, tá? Por quê? Porque todo mundo que está aqui está dando o seu melhor, porque tem uma preocupação com o futuro da nossa região. Deixar esse legado, fazer um trabalho que vai além da minha empresa. Ok? De minha parte era isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Oscar.
né, Oscar e Ana, que tiveram a fala agora neste nosso segundo painel. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Me mandou uma, então vamos lá. E olha que eu olhei quando eu subi aqui. Mas vamos lá. Vou fazer a pergunta daí. Como o Pacto Calçadista atuará na questão de certificação das empresas exportadoras, no intuito de identificar o nível da mesma quanto à qualidade do produto, compliance, capacitação exportadora? Ana, Oscar. Nós vamos ter depois um painel de compliance também, né? Eu vou repetir a pergunta. Como o Pacto Calçadista atuará na questão de certificação das empresas exportadoras no intuito de identificar o nível da mesma quanto à qualidade do produto, compliance e capacidade exportadora? Bom, conforme a gente já falou, a nossa função, a nossa missão aqui é oferecer caminhos. Então, nós vamos estar à disposição e vamos estar propositivos para mostrar esses caminhos todos. Porque tem muitas pessoas capacitadas fazendo parte desse processo todo, e é só demandar para o pacto, porque o pacto não vai fazer, tá? Mas ele vai mostrar caminhos. Eu vou continuar aqui, vou tomar a liberdade, vou continuar aqui a mensagem que a pessoa encaminhou, e a mensagem ela continua assim: pois não basta a empresa pegar o pedido e mandar para os Estados Unidos. Uma experiência negativa pode afetar o resultado do pacto no mercado americano. E é verdade, né? E me permitem aqui, e Marlos, né, se quiser complementar, ou qualquer outra pessoa aqui também do pacto, por favor. E é verdade, realmente, toda experiência negativa e qualquer ação que nós formos tomar, feita de qualquer jeito, como a Ana trouxe, é um preço encaminhado e depois a gente vai... encaminha esse primeiro preço, depois a gente vê como fica. Não funciona para qualquer lugar na exportação, muito menos para os Estados Unidos. Eu estou indo mês que vem participar de uma feira e estive numa reunião com os americanos há 2 semanas atrás, e eles foram cirúrgicos em dizer: o segmento não é calçado, mas a forma de trabalho é a mesma. Eles foram cirúrgicos em dizer: venham preparados. E venham preparados para perguntar: o que eu posso fazer por ti? Então, realmente se colocar no lugar de como eu posso atuar no teu mercado, o que eu posso fazer para acrescentar no teu negócio. Então, tudo que nós estamos... Todos os movimentos, o nosso evento de hoje, ele é para trazer à luz as etapas, os passos, o que nós precisamos fazer também enquanto empresas. A responsabilidade, ela é 100% do empresário que for fazer a exportação. Porém, nós temos caminhos. E é esses caminhos que a gente está mostrando aqui, que a gente quer mostrar, os pontos que a gente precisa falar, mas a gente precisa realmente ter este preparo para poder ir bastante assertivos para um mercado, que é o mercado que todo mundo deseja. E vários segmentos, e o calçado não vai ser diferente, Christian depois vai trazer na fala dele também como nós estávamos, como nós estamos hoje, enfim, quantas oportunidades nós acabamos perdendo até agora e que nós podemos reconquistar, desde que a gente pense um pouco diferente também, mas é a gente trazer esse preparo. Realmente, a gente precisa muito preparo. Quem entra no mercado americano, indiferente dos segmentos, eu ouço de diversos, demorou, mas hoje é o meu melhor mercado. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição adicional, André? Bom dia, pessoal. Eu queria fazer 2 comentários principais. Primeiro, uma situação que aconteceu conosco na Master. Nós vendemos os equipamentos para um cliente do Japão
que tem fábrica nos Estados Unidos, no Brasil também. E o que aconteceu? A negociação foi eles pagarem para nós um valor no embarque, um valor 30 dias depois e o saldo de 10% depois da instalação, que eles fizeram com técnicos que eles contrataram a partir de instruções nossas, e no final nós enviamos 2 técnicos para lá para conferir a instalação e acompanhar a produção por uma semana. O pessoal foi para lá, né, conferiu o que tinha que conferir, né, fez alguns ajustes, botou para rodar, produziu, eles voltaram, passou uma semana, eu contatei eles para ver como a gente faria o ajuste, o acerto dos 10%. Veio uma resposta para mim perguntando assim: vocês já enviaram o Certificate of Positive Running? E eu fiquei pensando, o que é isso? Nós não negociamos isso. O que eu entendi conversando com eles? Quando a gente volta lá para trás na qualidade total, o que a gente diz? Não é o cliente que me diz se está bom. Sou eu que garanto, a partir das especificações que eu recebi, do que eu tenho que fazer, que o que eu entreguei está de acordo com o que ele esperava e com o que ele comprou. É 180 graus diferente do que nós estamos acostumados. E aí nós começamos a conversar com a equipe sobre isso. Por quê? Porque como que a gente trabalha dentro dos nossos negócios, na nossa equipe? Eu passo adiante e pergunto se está bom. Não é assim que a gente faz? Isso é cultura de trabalho. Só que assim, ó, se eu estou fazendo o trabalho correto pelas especificações e dando o meu melhor, eu tenho que garantir que eu estou entregando bem. E isso começa no indivíduo. Isso não é uma questão do pacto da sociedade. Isso começa no indivíduo de assumir a responsabilidade de ter o máximo de informações para entregar aquilo que foi pedido e não esperar que alguém corrija. Aí eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Por 6 anos, eu ia para os Estados Unidos vender máquina cada 90 dias, ficava 4 semanas lá. E o nosso maior cliente era a New Balance. E a New Balance é um case internacional, porque eles fazem calçado dentro dos Estados Unidos, pagando $15 a hora para uma costureira, e eles, do corte à caixinha, levam 3 horas para fazer o sapato. No Brasil, os melhores fazem isso em 5 dias. E o que a gente vê que é uma mudança de cultura, uma cultura muito diferente de trabalho? Uma costureira americana, na New Balance, ganha $3.500 por mês. Um engenheiro ganha 8, 9 mil. Só que ele tem consciência, esse engenheiro. Primeiro, a diferença é menos de 3 vezes o salário. No Brasil é muito mais. Só que esse engenheiro tem a consciência do seguinte: para a costureira ganhar $3.500, ela depende da qualidade do trabalho dele, de uma engenharia de produto correta, de um PCP que entregue as coisas no momento e na qualidade certa, para que a costureira não tenha que estar puxando o modelo para ajustar na hora que costura. Para que a linha que venha não fique rebentando e ela não consegue render no trabalho dele, porque alguém decidiu mudar a especificação da linha e trazer uma linha de um estoque velho. Todo mundo sabe que nylon é higroscópico e a linha começa a arrebentar. O que nós temos de mudança de cultura no Brasil, na indústria, para mim, é esse ponto. Nós temos que mudar a ideia de que quem estuda mais, estuda para trabalhar menos. É o inverso. Quem estuda mais, precisa trabalhar mais e mais duro para que quem tem menos formação possa ser mais produtivo. Isso é uma mudança de cultura muito forte. Nós, na empresa, a gente fala muito disso, mas eu ainda acho que nós estamos educando nossos filhos e as nossas crianças com a ideia de que vai estudar para não ter que trabalhar duro. E isso nós temos que mudar. A indústria pode ser muito melhor do que ela é, mas começa aqui e no indivíduo. Aí depois as outras coisas começam a mudar. Era isso. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, caso alguém tenha mais alguma pergunta, por favor,
pode encaminhar pelo QR Code, nós vamos responder elas ao final de todos os painéis. Quero, então, convidar para vir aqui falar sobre compliance a Karen Becker, que é gerente comercial do IBTEC. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade também. Eu gostaria, então, de dizer que o pacto me fez olhar cada vez mais para a importância da conformidade. É um assunto do meu dia a dia profissional, dentro da área que eu atuo, a área comercial do IBTEC, não é área técnica. Com certeza, pessoas que estão aqui me assistindo talvez entendam muito mais deste assunto do que eu, como tem a presença aqui do nosso presidente do Instituto, professor Valdir Soldi. No ano passado, eu realizei um curso pela Universidade de Cambridge, do Reino Unido, para liderança em sustentabilidade empresarial, e é um assunto que a gente sabe que hoje fala e dá diretrizes para todas as áreas de atuação. Para começar falando, então, sobre compliance, esse conceito, né, de compliance e conformidade, esse conceito nasceu nos Estados Unidos a partir de uma dificuldade muito grande do governo americano de lidar com as fraudes, os problemas de corrupção dentro das empresas e mesmo na área institucional e governamental. E foi lá, então, que surgiu o conceito de conformidade, que depois se espalhou pelo mundo inteiro, evoluiu e se sedimentou como uma questão importante de ser tratada pelas empresas e pelas instituições. Quando a gente fala de conformidade, a gente tem vários aspectos, né? A gente olha hoje para o ESG, a gente olha para a questão de sustentabilidade e a gente olha para as normas internacionais, que a Ana falou bastante aqui, e depois foi falado de novo na questão de processos pelo Oscar. As normas de conformidade, as normas internacionais de qualidade de conformidade, elas têm um objetivo, na verdade, de padronizar processos. O que elas fazem, o que elas falam? Essas normas dizem que quando a gente está produzindo um produto no Brasil, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na China, no Paquistão, eles, na medida que atendem uma norma de conformidade, eles estão todos dentro do mesmo padrão. Aquilo que a Ana falou, quando a gente fala de ter um produto desenvolvido e produzido no Chile para uma marca e no Brasil, ele precisa atender o mesmo padrão. Então, isso é conformidade. Eles promovem, então, uma padronização global que facilita o comércio internacional, seja de produtos, seja de serviços. Já o conceito de sustentabilidade, propriamente dito, ele começou a ser falado também na década de 70, mas lá em Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Esse momento, ele teve um nome, ele foi chamado de Relatório Brundtland. Se alguém procurar, fala bastante do porquê e como isso nasceu. E aí, o desenvolvimento sustentável, então, ele é constituído de 3 pilares que são interdependentes, né? Que é a proteção ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. E eu acho que é bastante gratificante falar que o trabalho que a gente está fazendo aqui, que o Pacto está fazendo aqui, com esse trabalho de mãos dadas com o grupo de internacionalização da CI e com as nossas mentes conectadas, ele tem exatamente esse objetivo, esse propósito, né? De fazer um trabalho para o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, olhando para a proteção ambiental. E eu gosto de fazer uma reflexão, até neste curso que eu participei pela Universidade de Cambridge, eram mais de 600 pessoas do mundo todo fazendo o curso, eles têm esse curso 2 vezes ao ano, inclusive o IBTEC tem um convênio com a Universidade de Cambridge, a gente tem possibilidade de acessar para vocês esse curso, né? Então, assim, fica à disposição para maiores esclarecimentos, se alguém quiser saber disso. Mas um aspecto muito importante foi a gente conversar a respeito dos diferentes níveis, as diferentes necessidades e a evolução e maturidade de cada mercado com os aspectos da sustentabilidade. E muito especialmente falar
que a sustentabilidade não é aquilo que a gente escuta lá fora, aquela loucura de que eu preciso fazer tudo, senão eu não tenho nada. Não, é diferente. O importante é a gente começar a trabalhar com esses quesitos, né? E sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre pensa em árvore, rio, água. Não é isso. Quando a gente fala de treinar pessoas, educar empresas, trabalhar em processos, desenvolver um cluster, a gente está falando de sustentabilidade. É a gente se sustentar para o futuro. É a gente criar sustentação para a continuidade dos nossos negócios. Isso é sustentabilidade. Também isso é sustentabilidade. E aí, dentro do conceito ESG, hoje todo mundo está bastante familiarizado com isso, né? Mas a gente tem, então, o ambiental, o social e a governança. Dentro do ambiental, a gente fala de recurso, energia, utilização de energia. Se a gente parar para pensar, até bem pouco tempo atrás, as empresas não trabalhavam com painéis solares, os condomínios, as casas próprias, né? Hoje, se a gente olhar de cima, e a gente, infelizmente, viu isso na enchente, muita imagem de drone, né? A gente vê quanto hoje a questão dos painéis solares estão espalhados por aí. É uma forma de sustentabilidade. Mas não é só isso, né? A utilização de matérias-primas cada vez mais sustentáveis, a utilização de máquinas e equipamentos que hoje trabalham com recurso otimizado de energia, tudo isso é sustentável. O controle de resíduos, a gestão desses resíduos. Dentro da parte do social, um aspecto que eu acho bastante interessante é que quando a gente fala do social no ESG, normalmente a gente tende a pensar que é só olhar para dentro da empresa e trabalhar com as pessoas, né? Quando a gente fala principalmente da parte social na regulamentação trabalhista, o Brasil é um dos países, talvez, se não o mais completo no que tange a regulamentação do trabalho. Mas o social no ESG, na verdade, ele diz respeito a todas as nossas relações. Ele trata de todas as relações que as empresas têm com as empresas, que as empresas têm com as pessoas. E depois a gente tem a governança, que tem o objetivo de tratar exatamente a liderança dentro das empresas, dentro das instituições, e tratar aspectos que oportunizem a transparência, em primeiro lugar, em tudo aquilo que se faz, em todas as ações que se tem, e trabalhar com ética, né? E muitas vezes a ética e a transparência, e eu sempre volto para o nosso aspecto, para o nosso cluster, para o trabalho que a gente faz, muitas vezes é dizer para o cliente, né? Isto eu posso fazer, isto eu não posso fazer ainda. Porque ser transparente e ser ético é se comprometer com aquilo que a gente pode entregar e depois ter sucesso. Ao contrário de se comprometer com algo que a gente ainda não alcança, né? E depois, em detrimento disso, prejudicar todo um relacionamento que talvez ali logo no futuro, curto prazo, poderia se dar com muito sucesso. Eu trouxe aqui apenas para ilustrar, mas porque a gente pode olhar e saber que elas existem, né? Existem, então, as normas, e na maioria delas são as normas ISO, que tratam de sustentabilidade ambiental. Eu acredito que esse selo hoje, o FSC, né? Todos nós identificamos aquele selinho verde que tem uma folha, que está em todas as embalagens que usam árvores, né? Ou seja, é um recurso para quem trabalha com papel, com materiais recicláveis, com reflorestamento. E várias dessas normas hoje, na verdade, elas estão intrínsecas naquilo que a gente já trabalha, naquilo que a gente já faz, e às vezes a gente não se dá conta. E muitas vezes não são processos tão complexos assim. E como o Oscar mostrou naquela lâmina dele, tem várias instituições hoje habilitadas para auxiliarem as empresas na preparação para o atendimento desses requisitos. Depois tem as normas de sustentabilidade social. A ISO 45001 ela é bastante conhecida. Nós atuamos também lá na instituição, no IBTEC, nós atuamos com as questões de segurança do trabalho e proteção do trabalhador na área de EPIs. Então, se trabalha muito com essa norma aí. E depois a gente tem as normas de sustentabilidade corporativa. Hoje, uma das mais utilizadas e conhecidas, e várias empresas aqui da nossa região possuem a certificação B, que é o B Corp, que chama, né? É um selo
que assegura ali como a empresa faz a gestão dos processos dela na área de governança. E aí, olhando bem para o calçado, né? A Ana falou, o Christian fala muito sobre isso, o Christian cansa a gente de falar sobre isso. A questão da regulamentação, da legislação e dos programas voltados para o calçado, para o couro e tudo aquilo que está conectado com essa indústria, né, com o nosso cluster. Na Europa, até o ano de 2007, haviam vários programas de controle de substâncias químicas, né? Para a gente entender, a gente pensa às vezes que essas substâncias químicas são bichos, monstros, coisas que a gente nunca teve contato. Não, elas estão aí no nosso dia a dia. As embalagens de água, até pouco tempo, continham bisfenol, né? O bisfenol para no sol, aquece, transfere para o produto e a gente tomava água, até pouco tempo atrás na história. Então, na verdade, na Europa, até 2007, haviam várias regulamentações em vários países a respeito disso. E aí nasceu o REACH, que congregou todas essas regulamentações, que quer dizer registro, avaliação, autorização e, então, restrições de químicos, né? E ele é feito através de uma agência regulamentadora, que é a Agência Europeia de Químicos. Daí a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem hoje uma associação, que é a Associação do Apparel, que congrega o calçado dentro dele, o calçado e os artefatos, que se chama AFIRM. Ele foi criado em 2004, e ali dentro estão, então, os calçados, né, footwear, e ele tem, está faltando um P ali no group, né, Management Group. Então, ele faz a gestão dos químicos, né, a adequação dos químicos dentro da indústria do vestuário e do calçado. E é nada mais e nada menos do que um manual. Ele fala o seguinte: se tu trabalha com couro e o teu couro é tratado com cromo, tu precisa atentar para estes limites aqui. É até aqui que tu pode chegar. Passou disso, não dá para trabalhar com o produto, não pode ser exportado. E usei um exemplo aqui que é do conhecimento de todos, mas existe lá uma regulamentação. Depois tem o ZDHC. Eu não sei se vocês lembram desse movimento do ZDHC. Ele aconteceu, ele ficou forte mesmo quando o pessoal pichou, eles picharam, o pessoal do Greenpeace começou esse movimento, e eles picharam as vitrines de grandes empresas na Inglaterra. A Harrods, a May e outras, né? Agora não me ocorre o nome de todas elas, mas eles picharam as vitrines para mostrar, para chamar a atenção de que alguma coisa precisaria ser feita para cuidar do meio ambiente. Claro, de novo, um movimento muito radical, né? A gente sabe que não é por aí, mas foi uma coisa que foi daí que começou esse movimento do ZDHC. Ele foi encabeçado pela Nike, ela foi uma das empresas que apoiou o movimento, e o objetivo, a meta inicial deles, nascidos ali em 2011, era, em 10 anos, 2021, eliminarem algumas substâncias químicas do uso, né, e consumo, para que elas não fossem descartadas, ou seja, discharge, né, descartar as substâncias depois no meio ambiente. Então, eu uso uma roupa, ela contém uma substância química, eu uso um calçado, ele contém uma substância química, ele vai para um aterro, que depois vai virar lixo, vai entrar para o solo e vai vai chegar nos lençóis de água e vai contaminar tudo. Então, este era o objetivo. E eles alcançaram, os objetivos deles em 2021 foram alcançados. Depois a gente tem a proposição 65 na Califórnia, e ela é bastante parecida com o ZDHC, e ela nasceu, na verdade, tem até um filme, eu não sei se alguém já assistiu um filme sobre a contaminação de água e problemas com, depois, câncer nos Estados Unidos, não sei quem lembra disso. Ellen Brockovich, exatamente. Essa aí é a história que deu origem, baseada numa história real, né? E ela deu origem, então, à criação da Proposição 65 no estado da Califórnia, né? Através do escritório, né, de controle do meio ambiente e especialmente da água. E a Proposição 65, a gente está vendo, a gente trabalha bastante com isso no nosso dia a dia. Esse movimento, ele só diz o seguinte, essa legislação, né? Que
se eu tenho num produto, seja uma garrafa de água, seja um relógio, um calçado, uma bolsa, uma cadeira, e ela contém uma substância química, eu preciso dizer que contém. Tem que ter uma etiqueta lá que diga contém. Mas começou a nascer uma inquietação do público, até do próprio público californiano, de dizer o seguinte, tá, mas tem, e daí? Faço o que com isso? Então, nós estamos vendo, assim, um movimento que parece que essa instituição vai migrar lá para o AFIRME, que vai dizer o seguinte, vocês querem saber os limites? Olhem para o AFIRME, porque o AFIRME se baseia no que o comitê REACH, lá da Comunidade Europeia, que é avançadíssimo no estudo de químicos, estuda. Depois a gente tem também a CPSC, que é um organismo do governo americano, e a gente tem bastante orgulho de falar, né, professor Soldi, com licença fazer o meu chão aqui, nós fomos a primeira instituição brasileira a sermos homologados por esse organismo americano. É a Comissão de Produtos de Consumo do Mercado. E aí, para isso, a gente precisa cuidar para que alguns produtos não contenham algumas substâncias. Eles são muito voltados para a criança, porque muitas dessas substâncias elas são cumulativas no nosso organismo. Então, eles cuidam para e são muito mais restritos naquilo que consta nos produtos destinados às crianças. No calçado, então, é super controlado, né? Porque a primeira coisa que a criança faz é botar o calçado na boca, né? Eles sentam lá, o bebezinho com um sapatinho no pé, pá, calçado na boca. Então, eles controlam bastante isso, tá? E a gente tem depois aqui o Leather Working Group, que, na verdade, é um grupo de trabalho também de algumas instituições, que regulamenta com base nessas mesmas diretrizes, né? Olhando lá para o REACH, né? O couro e vários curtumes do nosso cluster hoje são certificados do LWG. Quando nós fomos para os Estados Unidos participar do summit do FDRA, nós fomos visitar a linha pele, a edição da linha pele que estava acontecendo naquela mesma semana. E foi muito legal de ver o depoimento dos curtumes que estavam lá, dizendo que, graças a esse selo, né, o LWG, nós estamos aqui fazendo negócios. Então, assim, eu sempre penso, né, gente, a indústria do couro é uma indústria bastante complexa, né, na parte de equipamentos, na parte de trazer os insumos, de trabalhar com todos os químicos envolvidos. Então, poxa, essa indústria se desenvolveu tanto em cima disso, então existe de verdade capacidade e possibilidade para que toda a nossa indústria, todo o nosso cluster faça essa adequação de maneira gradativa, tranquila, homogênea, mas que a gente possa falar como cluster em termos de adequação, né? Dentro do AFIRME, eu trouxe para vocês aqui os membros, né, signatários. Algumas dessas empresas aqui congregam, sei lá, 30 marcas das quais a gente conhece. Mas tem algumas que são, obviamente, só de botar o olho, a gente olha assim, a Adidas, né? Produzido também aqui na nossa região. A Veja, todo mundo conhece, né? E tem tantas outras aí que são do nosso dia a dia, né? Se a gente olhar. Mas é só para ilustrar mesmo, né? E aí, essa aqui é uma imagem, né, que trata o nosso dia a dia de laboratório e, com certeza, o dia a dia das fábricas e das companhias, né? Porque quando começa a trabalhar nos negócios, quando começa assim, eu tenho um cliente, eu vou trabalhar com esse cliente, a fábrica tem o contato, imediatamente a gente recebe o quê? O manual de conformidade dele. E assim, gente, eu acho que eles poderiam dizer que é a Bíblia, né? A Bíblia do trabalho. Porque sem isso aqui, como a Ana falou, como o Christian vai falar também, não existe negócio, né? Não existe negócio sem isso. Então, cada um deles tem as suas especificações. Eu trouxe aqui alguns para ilustrar: Steve Madden, Tory Burch, a Under Armour, a Tapestry, que ficou meio nublado ali, Galerie Lafayette, que é francesa. Mas quando a gente olha lá dentro desses manuais, que são bem complexos, a gente encontra o quê sempre? Basicamente as mesmas coisas. Algumas empresas têm limites diferentes porque atuam no infantil. Por exemplo, Steve Madden compra feminino, compra masculino, compra infantil.
Então, os limites, as quantificações, as permissões de cada substância química, ela está voltada para o destino, para o uso do produto. Mas se a gente olhar para tudo isso e pensar assim, nossa, mas é muito complexo, como é que o cluster vai se adaptar para tudo isso? Gente, é um trabalho fácil de ser feito, porque a gente acompanha indústrias que se adequaram, tanto na área de infantil, quanto na área de feminino, quanto na área de masculino, que fizeram um trabalho durante muitos anos, precisa envolver toda a cadeia, porque quando a gente fala assim, eu vou ter que me adequar, eu vou ter que fazer todo esse controle de químicos, os testes são caros, espera. Mas é aquela história, e se a gente dividir a conta? Esse é o objetivo, de que todo o cluster trabalha com isso. O couro já faz. Muitas empresas de outras áreas já fazem, já estão adequadas. Em 2014, eu fui visitar uma empresa de têxtil, que trabalha com têxtil, no interior de Nova Petrópolis. Quando eu pensei que estava chegando num campo, agora eu estava tentando lembrar o nome deles aqui para falar, Paulo, tu lembra o nome interior de Nova Petrópolis? Na beira do rio. Gente, a gente foi visitar a empresa, estava na beira do rio, começaram a aparecer as vacas, galinhas no meio, eu falei, o que é isso? Onde eu estou indo? Fios Armani. Chegamos na Fios Armani e falei, opa, no meio do mato, né? Entre aspas. Entramos na indústria, começamos a conversar e eu pensei, puxa, que negócio bacana, a gente vai fazer um super negócio aqui, né? E o cara muito tranquilamente me disse, isso aí que tu está propondo? Não, isso aí tudo a gente já faz. Isso aí tudo eu já testo. Nossa empresa já está toda adequada. Eu falei, não pode ser. Foi lá e buscou os relatórios. Né? Ele já testava na época, não trabalhava conosco, trabalhava com um laboratório internacional, passou a trabalhar conosco. Mas impressionante, porque assim, o que eu quero falar com isso? É possível, não é um bicho de 7 cabeças o nosso cluster trabalhar com conformidade. E, de novo, são várias instituições hoje adequadas para isso. Claro que se eu descer daqui, eu vou querer vender a nossa para vocês, o nosso serviço. Mas tem outras também habilitadas para fazerem isso. E aí, olhando assim, resumindo tudo isso, né? Qual o objetivo da gente ter que trabalhar com compliance, com conformidade, com aquilo que a Ana falou? Não funciona sem isso. É a orientação, né? É termos diretrizes para que as organizações se ajustem, né? Para conseguirem fazer essas práticas. Olhar para as normas, o que essas normas estabelecem, quais são os requisitos, como eu faço para implementar, porque normalmente todas elas descrevem e explicam tudo isso muito bem. É trabalhar com transparência quanto às responsabilidades e às práticas que a gente tem, mas muito especialmente, e o mais importante, qual o objetivo de trabalhar com compliance, com conformidade? É a gente ter a confiança do consumidor, a confiança das empresas para as quais a gente está oferecendo os nossos serviços, na reputação das nossas empresas. E quando nós estávamos lá no Summit do FDRA, conversando e escutando eles, né, porque nós estávamos lá, nós éramos caboclos de uma outra aldeia, participando lá junto com os caras que são os compradores do nosso negócio, daquilo que a gente quer vender. A gente escutou deles nas várias palestras que aconteceram, e a vice-presidente da Marc Jacobs estava lá, falando sobre isso e dizendo, gente, sem conformidade, sem cumprir com as normas todas, os negócios não sobreviverão para todo mundo, porque os recursos vão se esgotar, mas, de novo, não é daquela maneira radical como a gente acha. Não é assim. É de maneira tranquila, é de maneira ponderada e especialmente gradativa, né? Então, a gente pode se preparar, a gente tem tempo. E o mais importante que eu gostaria de falar para a gente que conhece o mercado calçadista, para nós que conhecemos as empresas, que trabalhamos com as empresas no dia a dia, recebemos os materiais para testar, eu posso dizer com toda tranquilidade, nós já estamos bastante avançados mesmo. E eu concluo, né, dizendo que o mercado americano, ele é o mercado mais regulamentado com relação à conformidade, e é organizado com relação a isso, porque o cliente diz para a gente o que ele quer. Ele fala, eu quero isso, eu preciso disso. Então, ele, de fato, ele é organizado.
é o maior mercado de consumo para os calçados, então que sejam os calçados brasileiros, né? Eu coloquei ali, é o maior mercado de calçado, que sejam os nossos. A sustentabilidade é um fator indispensável, então, para um futuro próximo, os próximos 10 anos. E a conformidade como diferencial competitivo, ela já está trabalhada no nosso cluster há muitos anos. E tenho certeza que vocês de empresas que estão aqui sabem disso. O que a gente precisa só é trabalhar esse alinhamento, né, entre todos, para que isso custe cada vez menos, porque todos estão engajados no processo, é que a gente possa evoluir nesse caminho. Então, eu fico aqui à disposição como representante do Pacto Calçadista, eu sou coordenadora junto com o André, do eixo Marketing e Internacionalização, para ajudar vocês nisso, fico à disposição para responder e dizer como, né? E também por parte do IBTEC, a gente está sempre à disposição para atendê-los. E agradeço de novo a CI e a Sheila, porque com certeza essa é a união que a gente está fazendo, que está nos oportunizando, né? Estarmos aqui conversando e compartilharmos dessas ideias entre nós e, por favor, né, unam-se a nós. A gente precisa de cada vez mais gente nesse movimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Karen. Pessoal, nós vamos deixar, se alguém tem alguma pergunta, nós vamos deixar para um segundo, para o final ali, quando a gente abrir as outras perguntas ali, que nós temos mais um painel também. E agora, Karen, fica aqui comigo, tu já te apresentou, mas nós vamos começar uma dinâmica, que nós costumamos fazer essa dinâmica nos eventos do Comitê de Internacionalização, porque como eu falei ali no início, o propósito do comitê é conectar pessoas para internacionalizar negócios. Nós vamos ter um momento de um coffee break, e para que nós possamos ir melhor preparados, né, e conectados para o nosso coffee, nós vamos fazer um momento que precisa ser muito breve de apresentação, onde o microfone, todos vão poder falar aí no microfone também, né? Onde o microfone vai passar para que todo mundo possa dizer o seu nome e a empresa, tá? Então, eu só vou pedir atenção para que a gente se limite a essas duas informações, realmente em função do tempo também. Então, de novo, eu sou Sheila Boni e eu estou aqui como vice-presidente do Comitê de Internacionalização da Casa da ACI. Eu sou Karen Becker e eu estou aqui como coordenadora do eixo de Marketing e Internacionalização do Pacto Calçadista. Eu sou Oscar Bortoluzzi e estou aqui como coordenador do eixo Pessoas, Processos e Produtos. Bom dia, sou o Christian Thomas, estou aqui como membro do Comitê de Internacionalização da CI e também como membro do Conselho Estratégico do Pacto Calçadista. Bom dia novamente, eu sou o Marlos Schmidt, estou aqui como presidente do Conselho Estratégico do Pacto Calçadista. E aí, Marlos, bom dia. Diogo Loic, estou aqui como secretário executivo de Desburocratização e Empreendedorismo da SEDEC, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e também membro do Pacto Calçadista. Bom dia, Alex Zimmermann, da 13 Espadrilles, eu faço parte do eixo do marketing e estou aqui para colaborar e fazer esse projeto para frente. Cristine Schneider da Rocha, do eixo de comunicação do Pacto, da Master Equipamentos e vice-presidente de Educação e Cultura da CI. André da Rocha, da Master Equipamentos e membro do Pacto. Bom dia, eu sou Andressa, gerente de exportação do Curto Mimo Capelli de Estância Velha. Bom dia, Natália Schneider, da Proexport, somos membros do Pacto do eixo de marketing. Bom dia, Eduardo von Heiswitz, também da Proexport, fazendo parte do núcleo de marketing e internacionalização. Bom dia, sou Magda da Silva e estou aqui representando a Sicredi Pioneira, agência Ouro Branco. Bom dia, Andressa Bon, também da agência Ouro Branco do Sicredi aqui de Novo Hamburgo. Bom dia, pessoal, Valdir, presidente do IBTEC e também participante do Pacto no eixo Pessoas, Produtos e Processos.
Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou do Sindicato da Indústria de Calçados, de Igrejinha. Juliano Mapelli, executivo do Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas. Bom dia, Roger Pozzi, faço parte da direção-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Bom dia, Letícia, sou da Calçados Varietá e também sou membro do eixo de marketing e internacionalização do Pacto. Bom dia, eu sou Ingrid Golteres, eu atuo na parte de exportação e estou como pessoa física hoje, não representando nenhuma empresa. Eu sou Alex, também estou apenas com CPF aí agora, mas participo também do eixo PPP no Pacto. Bom dia, Miron Korenovski, da Conexo Logistics. Bom dia, me chamo Felipe, sou da Tênis Filon e participo do Pacto desde o início do programa Líder também. Bom dia, eu sou o Lucas Alder, sou do Instituto Senai de Couro e Calçado. Bom dia, sou a Deise, agente de mercado do Instituto Senai Couro e Calçado, Novo Hamburgo e Estância Velha. Bom dia, eu sou o Reginaldo, sou do Instituto Senai Couro e Calçado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ive, gestora de operações, Instituto Couro e Calçado, Estância Velha, Novo Hamburgo. Bom dia, meu nome é Simone, sou do IBTEC e também estou participando do eixo de comunicação do Pacto. Bom dia, eu sou a Cristiane, eu sou advogada no Sindicato das Indústrias de Calçado de Campo Bom. Bom dia, eu sou Paulo, do Sindicato Patronal do Calçado de Novo Hamburgo. Bom dia, sou Ricardo da Silva, sou estilista do grupo Estúdio R. Bom dia, sou Virgínia Pedrizzi, de Caxias do Sul, me interesso pelo varejo do mercado interno e vim aqui como ouvinte para conhecer o Pacto. Bom dia, sou Leonardo Cornel, sou gestor de logística na SX Global Logística. Bom dia, Sérgio Espanhol, da Coroquímica e da Carmen Stephens. Bom dia, sou Ana Júlia, da Sugar Shoes, indústria de calçados de Picada Café. Bom dia, José Paulo Belter, da indústria Sugar Shoes, Picada Café, pai da Ana Júlia, diretor da Sugar Shoes. Obrigado. Bom dia a todos, Giuseppe Delvecchio, eu sou um executivo na área de exportação, até pouco tempo na Paquetá, e estou aqui fazendo parte da parte de internacionalização e junto com o Christian e a equipe. Bom dia a todos e todas, meu nome é Pablo, eu sou gerente dos Correios, aqui do Rio Grande do Sul, desenvolvimento de mercado, responsável por expansão dos negócios nacionais e internacionais na linha de exportação também, importação. Bom dia, meu nome é André de Moura, sou da Usitec Matrizes. Bom dia, meu nome é Simone, sou da Usitec Matrizes e nós fazemos parte do Pacto da parte de marketing e internacionalização. Bom dia, eu sou a Patrícia, faço parte aqui da casa do comitê junto com a Sheila e também parte do comitê na área de marketing e internacionalização. Bom dia, meu nome é Margit Knorr, eu sou analista de comércio exterior do Sport RS, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo. Bom dia a todos, sou a Carolina Rostirola e estou aqui então como membro do Pacto Calçadista e membro do Comitê de Internacionalização da CI. Bom dia, meu nome é Fernando, eu sou criador e administrador da marca Broda.club e faço parte do Pacto dentro do eixo comunicação. Bom dia, eu sou Denise Hope, agente territorial do Pacto e ponto focal para ajudar vocês, instruindo aí, direcionando dentro do projeto. Bom dia, eu sou o Gilney Silva, da Evolgo, transformação de marcas, né, e a gente vai ajudar a transformar a marca do Pacto Calçadista. Olá, tudo bem? Eu sou o Saul, cofundador da Evolgo, sócio do Gilney também, e diretor da agência Escape, que é a agência aqui da casa da CI.
Bom dia, eu sou Grace Colder, sou trader de exportação, trabalho com algumas marcas no processo de internacionalização. Bom dia, meu nome é Guilherme, sou gestor de produção na empresa Zani Barcelos. Bom dia, sou o João Menezes, sou da empresa Zani Barcelos, onde produzimos a marca Meu Sapato Preto e Meu Sapato Colorido, e também sou membro do PPP. PPP. Bom dia, Armando Farina, da empresa BBG, participando da parte do marketing e internacionalização do comitê. Bom dia, eu sou o Daniel, eu ajudo empresas a comunicar com seus clientes por meio da tradução, por meio da locução e tradução simultânea. Então, ajudo empresas que estão buscando esse serviço de comunicação na internacionalização. Bom dia, eu sou o Maurício Lompe, eu sou proprietário da Solda Sinos, Tecnologia em Soldagem, e também represento a CI no Museu Nacional do Calçado. Bom dia a todos, bem-vindos à CI. Eu sou o Milton e integro a equipe de comunicação e marketing da CI. Bom dia, meu nome é João Carlos, trabalho com comércio internacional. Bom dia, eu sou o Everson, do grupo Mentes Brilhantes, e eu estou no eixo do PP, no branding. Bom dia, meu nome é Roberto Gavioli, eu faço também parte do eixo PPP, eu sou da RG Consulting e membro do Comitê de Relações Internacionais da OAB-RS. Obrigado. Bom dia, meu nome é Luana, sou engenheira de materiais da Veja e vim conhecer o Pacto Calçadista. Bom dia a todos, eu sou Mauro Moraes, da GBM Comunicação, que faz assessoria de imprensa da ACI e também integro o eixo comunicação do Pacto. Então tá, pessoal, estamos devidamente apresentados, então agora eu convido a todos para que a gente possa ter um coffee break aí e um momento maior de conexão entre os presentes. Então vamos lá, né? Vamos retomar aqui a nossa manhã e eu convido já de imediato para conduzir o painel 4, que é Estados Unidos, Produto, Mercado, Consumo, Christian Thomas, diretor do Estúdio 10. Obrigado, Sheila. Obrigado, Sheila. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito importante que tenhamos essa casa praticamente cheia para compartilharmos tudo isso que o Pacto vem fazendo já desde, digamos, dezembro de 2023. Agradecer também, logicamente, ao Comitê de Internacionalização, que eu também faço parte. Aliás, a Sheila talvez nem goste que eu fale, mas a estreia do Comitê de Internacionalização no Pacto foi justamente na devolutiva, lá em 6 de dezembro de 23, quando eu convidei a Sheila para ir, a Sheila foi com o pé quebrado, né, Sheila? Mas foi. É isso aí. Então, para vocês verem que, desde o advento do Pacto, né, eu gosto de falar advento, porque o Pacto não é uma criação, não é uma invenção. O Pacto veio acontecendo ao longo do ano do trabalho que nós fizemos lá no Projeto Líder do Sebrae. Então, é um advento. Aconteceu como uma consequência natural, né, daquelas reuniões, daqueles 40 CPFs, como o Marlos falou no início aqui, que se reuniram e conversaram durante 8 encontros, durante o ano inteiro, para então estarmos aqui hoje à frente de vocês todos, compartilhando tudo que o Pacto já fez. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou começar aqui mudando totalmente o contexto da minha apresentação, mas eu não quis mais incomodar a Denise. Troca mais uma vez, porque foram 19 trocas, a 20ª eu vou fazer eu mesmo aqui, tá? Gente, eu quero começar mostrando isso aqui para vocês. Tá? Isso aqui é um dado de pesquisa atual, recebemos ontem, né? Quer dizer, recebemos, está lá nos e-mails lá da FDRA, tá? Desse mercado americano dos 2 bilhões de pares, aqui nós temos esse gráfico em forma de pizza aqui que fala a realidade absoluta de tudo. Tá? China com a maior fatia de todos. Vietnã, embora dependa totalmente da China para a compra de matérias-primas, está com a 2ª grande fatia. 2 horas de voo ali resolvem o problema já. Depois nós temos Indonésia, Camboja, Índia, México e outros.
Os outros ali tá o Cazaquistão, Quirguistão, Quirguistão, Brasil, Portugal, Itália e Espanha também, claro, né? É uma provocação de falar isso, mas eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo que nós não podemos, o Brasil, no tamanho do cluster que o Brasil tem, não pode estar ali entre outros. O México tem 0,9% dessa produção toda. O México também poderia ter muito mais, né? Se o México fosse o melhor lugar do mundo para fazer sapato, a produção da China estaria lá. Mas é bom de fazer sapato no México. Já produzi em fábricas do México, já entregamos sapatos na empresa que eu trabalhei anos atrás para os Estados Unidos, fabricando sapatos no México. Mas nós temos que ocupar um espaço muito maior dentro desse gráfico aqui. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Quis começar por aqui justamente para ir lá para o princípio da minha apresentação agora, e eu queria chamar atenção para mais uma coisa, gente. Que vocês tenham um pouquinho de paciência, foi bom que a minha apresentação fosse logo após o coffee break, porque eu serei repetitivo. O Marlos comentou aqui que também está repetindo as coisas, mas é inevitável que nós voltemos às palestras que nós fizemos anteriormente, porque é a continuidade, é a insistência, é a repetição dessas ações e desses compartilhamentos que vai fazer com que todos nós possamos entender melhor aquilo que nós podemos fazer, que já estamos fazendo e que ainda podemos fazer e que podemos colher como resultado. Então, como a gente faz? Tá? Não tem receita pronta, mas nós temos aqui uma ideia, né, que não é minha, que é do grupo, em função de todo o trabalho que nós já viemos fazendo na exportação há muitos anos, mas também em função dos contatos que nós estamos tendo com o FDRA, nós entendemos que uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa participação no mercado americano é mudando de prateleira o nosso produto. Se algum americano enxergar isso aqui, vai dizer, vocês estão completamente loucos, isso não existe, de fato não existe. Nós estamos construindo isso com o pacto. E eu vou explicar, em rápidas palavras, por que nós conseguiremos fazer isso. Não sei se vocês conseguem enxergar nitidamente, também as marcas que eu coloquei aqui são meramente ilustrativas, há muitas outras que poderiam ser colocadas aqui, tá? Mas nessa base dessa pirâmide de consumo aqui do mercado americano, eu coloquei as marcas de maior volume. Coloquei ali Steve Madden, coloquei Nine West, Franco Sarto, Vince Camuto, Naturalizer. Então, são marcas que compram bastante volume de sapato já há muito tempo e, principalmente, como aquele gráfico que eu mostrei lá para vocês, da Ásia, principalmente da Ásia. Tá? E nós temos, porque nós todos já trabalhamos para essas empresas e para essas marcas. Eu trabalhei na Vince Camuto, tá? Desde 2000, de 2000 a 2008 e depois de 2021 a 2024. Eu trabalhei nessa marca e lá em 2008 nós fazíamos 10 milhões de pares somente para essa empresa aqui no Brasil. Nas fábricas aqui de Paquetá, Reichert, Schmidt, Heifer, enfim, né? Nenhuma delas existe mais. Não é por coincidência, nada é por coincidência, enfim. Então, dizer a vocês que nós já participamos dessa fatia de mercado, mas hoje nós temos muita dificuldade de continuar participando disso. Por quê? Porque nós não conseguimos competir na questão de custo e preço com a Ásia. E eu não falo mais de China, tá? Vocês viram ali naquele gráfico, bom, não vou voltar para ele, vocês viram naquele gráfico que a China detém ainda a maior fatia, mas nós temos ali Vietnã, Camboja, Tailândia, são países que vão crescer ainda mais. Tem a Índia. A Índia hoje é o grande foco das marcas americanas, justamente por essas questões geopolíticas, que ninguém sabe o que vai acontecer, nem com a eleição americana, e muito menos com essas questões de Rússia e Ucrânia. Eu digo sempre, né, que China invadir Taiwan é a mesma coisa que o terremoto lá em Los Angeles. Vai acontecer. Agora, se vai ser daqui 1 ano, daqui 10 ou daqui 100, a gente não sabe. Mas, de qualquer maneira, essa questão geopolítica ela é muito importante, ela influencia, né, principalmente num mercado gigante, como é o mercado americano, de consumir produtos. Então, eles também já estão focando em outros clusters. E essa é a grande oportunidade que nós temos, porque senão, vejamos, né, um mercado de 2 bilhões de pares de consumo, nós vendemos 11 milhões de pares, é natural que a gente possa crescer com isso, né? Mas nós não vamos crescer aqui, tá, gente? Nós não vamos crescer nesse andar de baixo aqui pela questão que eu já falei da competitividade de preços. Mas de que forma, então, nós podemos aumentar a nossa participação, Christian? Daí, então, nós construímos aqui essa nova prateleira onde nós queremos reposicionar o produto brasileiro, tá? Porque logo acima dela, nós já temos produtos com DNA europeu, nós já temos sapatos made in Italy, e igualmente
Assim como nós não conseguimos competir em preços com o andar de baixo, com essa base da pirâmide, nós também não conseguimos competir, e daí não é em preços, mas nós não conseguimos competir com o Made in Italy. É absolutamente impossível de competir com isso. Mesmo que a Itália faça lá, importe tudo da Romênia e dos países lá, satélites ali, e só realmente ensamblem, né, assemblam façam as colagens, as montagens e a finalização dos produtos ali, ainda assim isso é validado como um produto italiano, porque na sola está escrito Made in Italy. Então, nós não conseguimos competir com isso. Então, nós temos que criar aqui um novo patamar para o nosso produto, onde nós não teremos o preço que são feitos os produtos na Ásia, mas também não teremos esses produtos Made in Italy. Ah, Cristian, mas como se constrói isso? Bom, como ele não existe, a gente precisa construir começando justamente com esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, trazendo todo o supply chain para dentro, toda a cadeia de produção e toda a cadeia de suprimentos, trazer para dentro dessa conversa, porque nós precisamos aprimorar. Já foi amplamente falado aqui pela Ana, pelo Oscar, pela Karen, que nós precisamos capacitar nossas empresas. Não é capacitar a empresa de sapato, que faz o sapato, é capacitar todo o cluster, é capacitar o fornecedor, para ele entender que se eu peço um preço para ele de manhã, eu não posso esperar até o outro dia para ter o preço da matéria-prima, até porque isso já tem que estar pronto, né? Porque eu preciso responder com muito mais agilidade para o cliente hoje, em termos de passar a programação correta, passar o preço correto dos produtos, assim como a Ana conversou antes também, é necessário que tenhamos muita agilidade nisso. E, ao mesmo tempo, é necessário que nós possamos reconstruir o nosso produto. Aqui, essa comparação ela é muito mais em questão de custo do que de produto, tá? Porque aqui a gente está falando de produtos de, digamos, $130 para baixo. Aqui, a partir desses sapatos com DNA europeu, aqui, não falando do topo da pirâmide, que são artigos de luxo, que daí tem um limite de preço muito mais alto, mas aqui nós já começamos a falar de sapatos de 200, 250, $300, que nós podemos sim fazer. Ele não vai ter o DNA americano, ele não vai, europeu, ele não vai ter a qualidade da matéria-prima europeia, tá? E, infelizmente, a gente tem que entender, né, gente? Eu acho que nós temos produtos e matérias-primas de excelente qualidade aqui, mas há um diferencial ainda de competitividade desses mercados produtores que são menores, estão junto conosco ali no outros, né, naquela fatia, mas eles têm esse diferencial ainda na entrega da matéria-prima deles, onde vai ali o carimbinho depois, Made in Portugal, Made in Turkey, que a Turquia também está crescendo bastante agora, que está junto conosco ali naquele outros. Vocês vejam que nesses números que nós temos de exportação, nós estamos atrás de Alemanha, nós estamos atrás de Itália, estamos logicamente atrás do México, que aparece ali, mas parece difícil entender que o nosso cluster aqui não tem uma participação maior do que esses países, né? Porque eles têm um custo muito mais alto do produto deles. Aí a gente vê que a questão não é somente o custo do produto que é vendido, mas o valor que está agregado a ele. E aí que nós temos que dizer que nós precisamos trabalhar com a nossa proposta de valor. Como a gente cria essa nova prateleira de produtos aqui, a gente vai falar sobre isso agora. O que nós temos para oferecer para o mercado americano? Sapatos de qualidade, eu nem vou falar, porque isso está intrínseco, né? Não se fala mais em qualidade nesse sentido, porque essa é uma obrigação de todos, e para qualquer mercado, para o mercado doméstico, ou para o mercado americano, ou para o mercado europeu, enfim. Então, vamos lá. Nós temos um lead time reduzido. O que é o lead time reduzido? A partir do momento que nós temos a aprovação do produto, nós temos um período de desenvolvimento de produto, de produção e entrega de produção mais curto do que a China. E temos, tá, gente? E temos condições de ter cada vez mais. Concomitantemente a isso, temos um transit time eficiente, né? Reduzido também, porque se da China se levam lá 40 dias de transporte, nós aqui podemos levar 20. E se as filiais das fábricas aqui do Sul produzirem lá no Nordeste e o sapato sair por P100, são 10 dias de transporte para os Estados Unidos. Ou seja, essa é uma grande vantagem que nós temos, sem falar também no custo. Embora ele já tenha estado mais parelho também durante alguns períodos aí, nós ainda temos essa vantagem de custo também, tá? O que eu quero dizer com produtos desenvolvidos? Vamos lá. Talvez eu seja um pouco cru demais no que eu vou dizer, mas a verdade é a seguinte, ó. Nós temos, o nosso objetivo com o Pacto é vender espaço de fábrica, vender inovação, vender tecnologia que nós temos dentro das fábricas, certo? Nós não estamos vendendo marcas brasileiras, esse trabalho já existe.
E ele é muito difícil de ser feito com os Estados Unidos, porque eles têm as marcas próprias deles e vão querer continuar comprando as suas marcas. Mas o que nós podemos fazer? As marcas brasileiras, e aí vem a parte mais dura do que eu vou dizer, as marcas brasileiras se inspiram em tudo que acontece na Europa. As marcas americanas igualmente se inspiram naquilo que acontece na Europa. Vamos lá, não quero usar a palavra cópia, mas tá escondido no meio disso aí, que todo mundo vai lá copiar do mesmo lugar. Por que, se os produtos que nós oferecemos lá nas feiras europeias, Mican, IVA, Garda, se nós oferecemos esses produtos lá e os americanos vão lá na feira Mican e olhar o que está sendo oferecido, por que nós não podemos oferecer esses produtos diretamente aos americanos, ao mercado americano? Podemos. Tanto podemos como isso já está sendo feito. Minha última experiência aqui como gestor de uma marca americana, de uma empresa americana aqui no Brasil, foi justamente esse, de levarmos produtos brasileiros já desenvolvidos para apresentar para as marcas americanas. Eventualmente, existe um match ali, digamos assim, em que as marcas gostam desses produtos e acabam colocando a marca e comprando assim mesmo. Logicamente, a Ana falou muito bem, meio número. Mercado americano sem meio número, só o Made in Italy consegue transpassar essa barreira. Nós não conseguimos, porque sempre trabalhamos com meio número no Brasil e eles entendem que o nosso DNA também está nisso, em produzir sapatos com meio número para o mercado americano. Então, nós podemos oferecer os nossos produtos prontos em antecedência, inclusive, para o mercado americano. E, a partir dali, ou eles compram aquilo que nós estamos oferecendo, ou eles passam a construir, desenvolver produtos, modelagens, em cima disso que já está feito. Não estou falando em formas, não estou falando em solados, estou falando em cabedais, que é muito mais simples da gente retrabalhá-los, certo? Então, se constroem cabedais novos, com materiais novos, para esses clientes, caso eles já não se apaixonem imediatamente por aquilo que nós estamos mostrando, porque isso também acontece. Porque, como eu disse, a inspiração é a mesma, e muitas vezes o produto final dessa inspiração também está convergindo muito para aquilo que eles necessitam e que eles querem comprar lá. Matérias-primas de qualidade, né, gente? Nós temos fornecedores espetaculares aqui no Brasil, e sempre que eu trouxe designers de marcas americanas para cá, eles sempre ficaram muito impressionados com os costumes, com os fornecedores de tecido, com os fornecedores de knitting, agora que a gente tem mais recentemente. Então, nós temos um cluster aqui, nós temos é extraordinário o que nós temos para oferecer. Por isso, a inconformidade minha e de muitos de vocês, e do pacto como um todo, de não estarmos participando muito mais naquela fatia, né, de pizza lá, daquele gráfico em forma de pizza, do mercado americano. Participamos, então, já falei das feiras internacionais, isso é importantíssimo, né, que as empresas brasileiras estejam participando dessas feiras internacionais justamente para que seu produto seja visto. Contudo, o approach com o mercado americano é diferente. Por isso que nós, como pacto, decidimos que o nosso caminho seria através do FDRA, que é quem congrega, na verdade, todos esses compradores, ou 95% dos compradores de sapato. Estação na frente. O que nós desenvolvemos aqui, vamos apresentar lá na Mican, é exatamente o que eles estão iniciando a desenhar lá nos Estados Unidos. Então, nós temos uma facilidade muito grande de antecipar aquilo que eles veriam lá, fazendo um showroom lá em algum lugar, ou mesmo um showroom individual em cada um desses clientes. Então, isso é uma grande vantagem que nós temos em termos de produto, tá? Nós estamos uma estação à frente dele. O pick and buy aí é uma expressão que eu usava mesmo na empresa que trabalhava, mas ela significa o quê? Mostrar o sapato e ele ser comprado da maneira como ele está. Isso também acontece, certo? Eventualmente, a gente chega lá, a coleção lá da marca X lá nos Estados Unidos está pronta, e a gente chega lá com produtos inovadores, com produtos diferenciados, justamente por estarmos uma estação à frente, e eles acabam entendendo que aquilo faltou na coleção deles e eles conseguem fazer encaixes. Claro que o Brasil não vai viver de encaixes, não é este o nosso objetivo, viver de encaixes, mas através desses encaixes iniciais, nós começarmos a fortalecer a nossa presença no mercado e em cada uma dessas marcas. Co-development, eu acabei de dizer também, é uma questão simples, da gente apresentar produtos e eles construírem alguma coisa diferente em cima disso, seja em termos de materiais, cores ou mesmo em modelos, tá? Temos um cluster, sandálias o ano inteiro, muito importante isso, nós temos fábricas aqui no nosso país, aqui continental, temos verão o ano inteiro, então é natural que tenhamos marcas e empresas e fábricas que construam, fabriquem sandálias o ano inteiro.
assim como os Estados Unidos tem 2 costas gigantescas, com consumo para sandálias, isso é um grande fator para melhorar nossa proposta de valor para o mercado. Temos um cluster completo, isso é sensacional, né? Porque conheço vários outros clusters aí ao redor do mundo e a gente não tem essa facilidade que a gente tem aqui de andar 50 quilômetros para norte, 50 para o sul, 50 para o leste, oeste e encontrar tudo que a gente precisa. Máquinas, tecidos, sintéticos, couro, saltos, solas, temos absolutamente tudo aqui no nosso cluster, isso faz uma grande diferença. Compliance rigoroso, eu nem me atrevo a falar em compliance aqui, porque a Ana já falou, a Karen falou exaustivamente sobre isso, isso é uma questão extremamente importante. Só o que eu ressalto ainda é o seguinte, gente, por característica, né, por já estarmos mais ambientados nessas questões das exigências dos clientes americanos, nós nos adaptamos melhor a isso. Ou seja, nem toda a fábrica, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para valorizar o nosso trabalho, tá? Mas nem todas as fábricas que a gente conhece na Índia, na China, no Vietnã, no Camboja, estão cumprindo de A a Z, cumprindo de 0 a 100 com todas essas exigências. Ah, Cristian, mas por que se o mercado americano é tão exigente, por que eles não estão abrindo mão disso? Eu faço sempre isso, ó, porque lá o preço é barato, vale a pena comprar e daí a gente fecha um olho. Aqui no Brasil nós não temos preço para oferecer e nunca teremos. Eu sempre disse isso em todas as visitas que eu faço a clientes, olha, tem tudo aqui para ti. Tudo isso aqui eu apresento, mas não tenho preço. Já aviso logo, porque se a primeira pergunta dele for quanto custa, eu já dou um passo atrás, recolho o sapato e faço mesmo, porque daí a conversa não continua. Ela não tem futuro uma conversa que se baseia no custo do produto. Mesmo que nesse novo reposicionamento de produtos, a gente também tenha que ter um limite de preço, mas vai ser um limite muito mais dentro da nossa realidade do que trabalhar na base da pirâmide, tá? Então essa é a questão do compliance rigoroso e da sustentabilidade igualmente, né? Porque, como eu disse, nós cumprimos rigorosamente com todos os requisitos básicos para fornecer sapatos para o mercado americano. E eu tenho certeza, por já ter visto, que isso não é praxe nos outros mercados. Nos outros clusters, perdão. Aqui eu já falei para vocês, mas é sempre bom de ver, né? O outros ali, só para a gente ter uma ideia, são 4,4% do fornecimento de sapato desses 2 bilhões de pares. Façam a conta, e daí vocês já vão saber quanto isso representa. Tem muito aqui para a gente fazer, tem muito para a gente se reposicionar, e eu tenho certeza que esse trabalho pode ser feito. Porque todos nós que estamos aqui pelo Pacto, que somos voluntários, estamos trabalhando com todo o empenho e com todo o esforço para isso, porque nós sabemos que nós podemos fazer essa transformação, certo? E ela não começa por essa reunião de hoje, mas é uma continuidade essa reunião que nós temos hoje aqui com todos vocês. Eu agradeço novamente a presença de tão importante que isso é para o Pacto e para o cluster. Isso também são informações que nós recebemos agora, recebemos não, a gente não recebe, a gente tem acesso. Então, as importações de calçado dos Estados Unidos aumentaram em julho, marcando 4 meses de crescimento nos últimos 6, mas isso representa apenas o 4º aumento em 19 meses. O mercado ensaiando uma recuperação, porque eles vêm de uma estagnação muito grande, o americano não sabe trabalhar não sabe viver, na verdade, com inflação, né, e com restrição de consumo, a gente aqui está acostumado com isso, mas eles não. Então, para eles foi um baque muito maior passar por todo esse processo. Claro que tem eleições, a gente nem vai entrar nisso aqui, durante o Summit eles falaram bastante disso, né, que as eleições serão, aliás, acho que só um parênteses é válido. Quando nós chegamos lá, o Trump tinha recém levado o brinco na orelha ali, né, e estavam todos muito preocupados com isso, tanto que um dos discursos lá de um professor lá não me lembro, Princeton, talvez fosse a universidade dele, ele disse, olha, é um quadro irreversível. Depois deste atentado aí é difícil que a coisa mude e o Trump vai vencer a eleição. Só que muita coisa aconteceu já depois disso, né? Trocaram lá, estrategicamente, tiraram o Biden da posição principal e colocaram lá a vice dele, né, a Kamala. Então, quer dizer, e ninguém tem certeza de nada mais do que vai acontecer lá. Então, não adianta a gente ficar pensando se ele vai taxar o produto da China, se não vai, porque a gente simplesmente é uma incógnita que vai acontecer lá, inclusive para eles. De novo, então, o valor das remessas subiu 7,6% e o volume 12,4%, indicando um leve crescimento nas remessas este ano. Ponto positivo, certo?
Muito positivo, porque cada vez mais nós podemos enxergar o mercado americano como um grande consumidor do nosso produto, só que não depende deles, depende somente de nós. Conclusão, apesar do aumento em julho, as importações de calçados permanecem praticamente inalteradas em 2024, sugerindo que as remessas anuais não deverão mudar muito em relação ao ano anterior. Mantém a média, está ótimo. Então, calçados esportivos. As importações de... Aqui é um tema, gente, assim, ó. Se a gente fizesse uma estatística aqui, se tivesse tempo para isso, a gente vai ver que isso é a maior realidade do mundo. E é um movimento que já está acontecendo há muito tempo. A pandemia veio apenas potencializar. A pandemia não mudou nada no mundo, né? Ela só potencializou alguns movimentos que já vinham acontecendo. Esse é um deles. Calçados esportivos. As importações de calçados esportivos nos Estados Unidos cresceram 17,9% em julho, indicando uma recuperação após um colapso no ano anterior. Quem vai mandar no mundo do sapato, e eu gosto de exagerar dizendo assim, não vai mais existir sapato de salto. Ninguém vai poder cobrar de mim isso, porque talvez ninguém mais esteja aqui, nem eu mesmo, mas eu acho que o caminho que está se seguindo é esse. Nós vamos trabalhar a evolução de uma tecnologia, de inovação em matérias-primas, mas cada vez mais a engenharia vai aqui, ó. E eu estou vendo muita gente aí, né, com sapatos confortáveis. Não estou falando de tênis de performance, estou falando de produtos confortáveis, que esse é o mote de consumo de todas as pessoas no mundo, tá? Continuando, calçados femininos. As importações de calçados femininos mostraram leve recuperação, mas ainda há incerteza sobre a recuperação em 2024. Isso não é só uma questão estatística, tá? Aqui sim está só uma questão estatística, mas eu dei um depoimento para vocês do que eu penso, trabalhando já há 43 anos, seja com o mercado doméstico, seja com o mercado de exportação, entendendo muito e estudando muito o que os consumidores desejam. E eu tenho certeza que a maioria aqui também precisa de um produto mais confortável, que seja bonito, de moda, porém confortável. Aliás, essa é uma das maneiras de nós buscarmos o nosso reposicionamento aqui, ó. Por quê? Se os dress shoes, como eles chamam lá, né, que é o sapato de mais clássico, assim, com saltos, enfim, se esse produto está diminuindo o consumo, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para ocuparmos esse espaço aqui com produtos confortáveis, porque nós não somos, na nossa essência, produtores de tênis, embora tenhamos excelentes fábricas de tênis aqui, mas sempre se pensou em exportação com o sapato de valor agregado, com salto, enfim, sapato de moda, né? Pois então está na hora da gente começar a mudar esse pensamento e pensar muito no seguinte: querem continuar fazendo sapato de moda? Continuem, mas se não agregar conforto a isso, onde a consumidora entra na loja, coloca o sapato no pé e se sente bem nele, esqueçam, não vai acontecer nada. Nós precisamos juntar moda e conforto. E aí que eu digo que nós temos uma grande vantagem em relação a sapatos italianos, portugueses e turcos. Eles continuam na moda, sapato duro, inflexível, olhando muito mais para o design do que para o conforto. Este é um ponto onde nós podemos agir, certo? E mesmo em sapato de moda. E quando eu falo conforto, não é espuminha mais grossa, não existe, né? É uma engenharia de produto muito bem feita, muito bem pensada, e a partir disso testada. Temos os laboratórios de anatomia lá lá do IBTEC, que a gente pode ir lá fazer o produto e testar para ver se ele realmente está de acordo. Então, eu acho não. A minha visão de mercado é essa, e para onde eu estou dirigindo os meus negócios é para isso. Se eu não consigo vender o tênis porque é feito no Vietnã, é feito na Ásia, eu vou tentar vender produtos confortáveis do Brasil. E nada nos impede, muito ao contrário, de invadir esse mercado do tênis também, que necessariamente não é o tênis de performance, mas é o casual, é o athleisure que eles chamam lá, perdão. É o athleisure que eles chamam lá, que é aquele sapato casual do dia a dia que tem mais uma cara de esportivo. É por aí que circula todo esse trabalho que a gente vem feito. Gente, de novo, tá? Eu não quero dizer que o sapato dress não vai vender mais. Vende. Só estou dizendo que o nosso foco para o mercado americano tem que ter uma outra vertente. Nós temos que começar a pensar numa outra vertente. Eu queria encerrar, eu passei 6 minutos da minha apresentação, peço desculpas, mas é tanta coisa para falar e a gente vai emendando, né? Mas assim, ó, gente, a frase final, e eu falo e saio correndo, para não ver o que vai acontecer depois, tá? É dizer o seguinte, ó. É verdade. É dizer o seguinte. E quem me conhece sabe desse meu discurso, ele não é de agora, eu não mudei agora, eu falo isso há muito tempo, e é por isso que eu estou me empenhando tanto aqui com esse grupo extraordinário, que é o grupo do Pacto, que é o grupo da internacionalização da CI, eu sou fominha, eu faço parte dos dois, em dizer o seguinte, ó.
saindo aqui. Nossa relação com a FDRA hoje é muito mais concreta do que a relação com o nosso próprio cluster. É verdade, eu lamento dizer isso, tá? Mas hoje nós temos reuniões semanais, nós temos conversas semanais com o FDRA, coisas que nós não conseguimos fazer com o nosso cluster. E me perdoem, eu preciso ser sincero, né? Quantas fábricas tem aqui hoje? Todos vocês são importantes aqui, porque nós fazemos parte, eu falei, do supply chain, da cadeia como um todo. Mas onde estão as fábricas? A fábrica não é responsável sozinha pela exportação, nós somos. Onde estão as entidades? Aqui, hoje. Então, é um trabalho delicado, é um trabalho de formiguinha, mas se nós não tivermos a participação de todos, não de muitos, de todos, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente vai ter se empenhado ao máximo, vai ter mostrado lá, né, Karen, ter ido ao FDRA, ter prometido um mundo para eles que nós mesmos não vamos conseguir cumprir, porque não temos unidade de pensamento no cluster. Isso não estava na minha fala, mas eu precisei falar. Por quê? Não, mas eu preciso falar porque é uma realidade. Eu vi isso hoje aqui, né? Quando nós fizemos as apresentações, eu entendi que nós precisamos de participação de mais gente, de todos, para fazer com que isso realmente aconteça, porque sozinhos a gente não vai a lugar algum, tá bom? 28 minutos, muito obrigado. Se eu me excedi, acho que não vai dar espaço para perguntas, mas eu fico por aqui mais um tempo. E eu quero que entendam tudo isso que eu falei como positivo. Eu não estou criticando pela crítica, eu estou criticando para ver se a gente vira, olha para o outro lado e começa a fazer as coisas lá dentro. Só defendendo uma fala do André aqui também, eu sempre gostei de dizer que o nosso problema tem que ser resolvido da porta para dentro. É da porta para dentro. São nas questões de compliance, são nas questões técnicas, são nas questões de inovação dentro da fábrica que nós precisamos reduzir isso, os problemas, nos fornecedores. No podcast que nós fizemos lá, o Andy Pock me fez uma pergunta lá que eu queria sair correndo também, que foi do câmbio, né? Digo, pô, o que eu vou falar do câmbio para esse podcast? Aqui eu falo. A gente não pode dar bola para o câmbio, porque o câmbio sobe e desce à medida que os governos vão mudando e vão tomando ações. Nós não podemos pensar nisso, mas para eles eu não posso dar essa resposta. Então, mas para cá eu digo, os nossos problemas, gente, não estão daquela porta para fora, estão da porta para dentro. E somente a união vai fazer com que nós consigamos, de novo lá, vou colocar aqui, nós consigamos criar esse espaço aqui e explicar para os americanos que nós podemos criar esse espaço aqui. Muito obrigado, bom dia para todos. Excelente, muito obrigada, Christian. Pessoal, vai ter tempo para perguntas, mas aí agora nós vamos direcionar elas para o final. Eu sei que, ó, Karen, já tem perguntas para ti, tá? Já me cobraram antes ali no cafezinho, mas vai ter. Nós vamos ter, só vamos deixar agora para o momento final. E nós queremos trazer agora, nós vamos trazer agora um vídeo que é do Matt, que é lá do FDRA. E a gente está trazendo esse vídeo com a fala dele especial, né, uma gravação feita especial para a nossa reunião hoje. Ele entraria ao vivo para falar conosco, mas deu um conflito de agenda, então por isso que ele gravou esse vídeo, mas para que a gente possa sentir e perceber mesmo a expectativa que eles estão tendo sobre nós, né? Todo esse movimento já começou, o Summit foi feito, tivemos 3 representantes lá, fizemos a devolutiva, as oportunidades estão aqui, como o Christian trouxe, no FDRA nós temos aí mais ou menos 95% hoje dos compradores, né, de calçados estão ali, são membros, ou seja, é uma oportunidade gigantesca e pela primeira vez trazida e compartilhada com um cluster. Então, a oportunidade que nós temos aqui, ela é muito preciosa. Então, por favor, vamos olhar juntos agora o vídeo com a mensagem do Matt. Hi, Matt Priest here. I'm president and CEO of the FDRA. That stands for the Footwear Distributors and Retailers of America. We are an 80-year-old organization based here in Washington, D.C. and New York City, and we represent 95% of the industry here in the U.S.
One of the things that we do is constantly help our members better understand the opportunities to source with partners around the world in the production of footwear. We obviously source in many different locations, but we've had a long history of sourcing and working in a collaborative effort with our friends in Brazil. I've had the opportunity to travel there myself and see firsthand the quality and the approach and the creativity that we see in Brazilian product that's exported not just to the US market, but to markets all over the world. When you see a made in Brazil logo or tag on your pair of shoes, you know that means quality and craftsmanship and design. And so we are very excited to be partnering with you all, our Pacto Calçadista members there in Southern Brazil, to explore ways in which we can help you all find more export opportunities here in the United States. One of the things that we're looking at is even organizing a trip where we bring prospective buyers down to the southern part of Brazil to explore what you all are doing and see firsthand the quality and the craftsmanship that you all are so well known for. We are working with Karen and Christian and the whole team there to organize and critically think about ways in which we can provide more export opportunities for you and your friends and your fellow producers there in country. Because at the end of the day, we represent tons of different companies and we import in almost 3 billion pairs of shoes every single year. And diversification of our supply chain is more critically important than ever before. And so as a part of our ongoing service to our members here in the States, we are partnering and developing relationships and friendships with organizations like yours to help improve our access to great footwear worldwide, but also to create export opportunities for you as well. It's not a zero-sum game for us. It's an opportunity to grow both the Brazilian market, but also to provide great product to our consumers who are now more discerning and thoughtful and considerate as to what they're putting on their feet than ever before. So I want to thank you for the opportunity to spend a few moments with you talking about our vision collectively together, and look forward to hopefully meeting you in person in the near future. Until then, keep making great shoes, and we hope to see you soon. Thank you very much. E eu vou pegar o Diogo desprevenido aqui, porque ele não sabe disso. Mas, Diogo e Christian, eu gostaria da participação de vocês, para a gente falar brevemente também aqui com todo o público que está presente. E o nosso encontro hoje ele está sendo gravado, porque ele vai ficar disponível depois para acessar novamente. Então, vocês vão ter acesso a esse link também. Mas, Diogo, eu vou aproveitar e vou te pedir se tu pode participar um pouquinho, porque nós queremos falar sobre uma grande oportunidade que no final do ano passado, numa viagem, né, para a Itália, lá para Mican, começou uma conversa com a Academia Costume e Moda, e o Diogo trouxe essa oportunidade para dentro da CI. Naquele momento passou para o Comitê de Internacionalização este contato, onde o Christian foi a pessoa que dialogou e construiu toda essa conversa, para que hoje a gente possa anunciar a todos vocês que nós estamos construindo juntos e oferecendo um curso que foi desenhado, ele é único, ele foi desenhado de acordo com as necessidades que nós temos aqui para o desenvolvimento dos nossos produtos voltados à moda. Então, eu gostaria, né, se o Diogo puder falar um pouquinho de como foi, e o Christian puder falar um pouquinho sobre a construção deste curso, para que todos aqui tomem conhecimento, porque nos próximos dias nós estaremos agendando uma reunião com a participação online da Academia Costume e Moda para poder apresentar este curso, essa oportunidade única. Obrigado, não estava combinado mesmo, né? Mas, pessoal, como a Sheila falou, eu estive ano passado, então, como presidente da CI, levando aqui não só os nossos associados, mas a região toda, né? Cluster calçadista, para Mican, numa feira organizada, no stand coletivo organizado lá também, pelo Sindicato da Indústria Calçadista de Três Coroas, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, na época o Evaldo,
esteve lá conosco, organizou uma missão excelente na Itália. E além da Mican, nós visitamos oportunidades de negócio. Visitamos a ITA, né, a antiga Italia Airlines, que foi comprada, e nós pedimos um voo direto para Porto Alegre, que foi prometido, só não foi realizado porque nós tivemos esse problema com o aeroporto, mas eles estão em negociação agora até com o próprio governador para ter um voo direto. Nós tivemos depois em Portugal, foi um roteiro parecido, Christian, como a gente fez dessa vez, só que com alguns objetivos um pouquinho diferentes. Estivemos na TAP pedindo também ampliação de voo direto. Por que tudo isso? Para ter justamente uma logística melhor para o nosso exportador, para o comprador que vem aqui, né, para levar produto. Então, sempre observando essa questão, né, de impulsionar o cluster calçadista, principalmente gaúcho, com o mercado europeu naquele momento, mais do que o americano, como está se trabalhando agora. E como nós falávamos há pouco, né, Paulo? Foi falado ontem na Federação, formação, educação, né, o governo do estado, onde eu estou agora, passei para o outro lado do balcão, uma experiência muito interessante, digo para vocês, mas, né, com o aval aqui do nosso secretário Hernani Polo, inclusive, de apoiar o cluster calçadista, né, é um dos setores que é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, pela questão econômica, sim, mas também pela questão social, onde a gente consegue muito rapidamente empregar muitas pessoas, e pessoas que estão à margem do processo produtivo, que com uma pequena qualificação que a própria empresa dá, né, não precisa ter um envolvimento muito forte do Estado para essa qualificação, eles se recolocam no mercado de trabalho, o Estado precisa disso agora. Então, faço esse parênteses para dizer da importância desse curso, né, que a gente começou a construir quando visitou a Academia Costume e Moda, que é a academia mais antiga do mundo de moda, né? Ela tem a sua sede em Milão, desculpa, a sua sede em Roma, né? E a unidade de Milão muito mais voltada para a moda. E lá nós vemos assim a oportunidade de atender muito do que foi falado hoje aqui, né? De atender muito do que foi falado aqui. Como é que eu faço um design? Como é que eu continuo com o DNA do calçado gaúcho, que foi quem protagonizou a exportação do calçado brasileiro? Foi o gaúcho, foi essa região aqui, né? Como é que eu continuo com esse design, esse DNA do design, da moda, trazendo conforto, né? É só nós, empresários, possibilitando que as nossas equipes se qualifiquem, né? Ontem nós falávamos na Federação, como é que a gente vai... 2026 está aí, 2 passinhos, né? E inverte a questão demográfica do estado do Rio Grande do Sul, 2026. Nós já temos êxodo de pessoas, nós já temos menos filhos do que pais, e 2026 a chave vira de uma forma extremamente negativa para o nosso estado. E a gente só vai continuar competitivo se a gente melhorar, redundância agora, a competitividade através de qualificação e de entrega. Hoje, de forma geral, assim, pessoal, um americano, ele tem uma produtividade 4 vezes maior que o brasileiro. Como? Ele trabalha mais horas? Não, pelo contrário, né? Ele tem qualificação para isso. Aí vem equipamento, né, Marlos? Vem máquina, vem processo, vem uma série de questões. E aí encerro, né, a minha fala aqui dizendo: primeiro ponto que a gente tem que fazer é através desse tipo de ação, né? Então, parabéns ao Comitê de Internacionalização que adotou essa ideia, né, que foi uma ideia gerada junto lá com o Evaldo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a CI, de a gente ter um curso de qualificação que justamente atende essa possibilidade, né, Christian? Que é manter esse DNA do nosso calçado, agregando aquilo que o mercado está pedindo, que um dos pontos é conforto. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né, para a gente realmente dar esse passo importante aí para qualificação e produtividade do nosso calçado gaúcho. Certo. Obrigado, Diogo. Primeiro eu quero agradecer ao Diogo, né, em nome do nosso Comitê de Internacionalização e a mim mesmo, pelo grande presente que nos foi dado em poder fazer esse trabalho, né? Porque foi em novembro, acho que 2023, o Diogo entregou essa tarefa. Christian, vai lá. Meio assim, né, Diogo? Vai lá e te vira. Mas daí nós envolvemos todo o Comitê de Internacionalização. Eu tive a felicidade, eu sou um felizardo, na verdade, né, por todas as experiências que eu já tive, e por mais essas que eu estou tendo agora, de trabalhar diretamente com o senhor Fúrio, que é o diretor da academia, e com todo o corpo docente dele. Ele não trouxe um professor, 2 professores para fazer as reuniões, ele trouxe 5, ele e mais 5. E a última reunião, que daí foi em conjunto que nós tivemos com ele estava em Barcelona, parou num café na rua para fazer a reunião com a gente.
Ou seja, eles estão totalmente interessados em fazer isso. Claro que é um interesse muito mais nosso do que deles, porque nós queremos a capacitação, nós queremos formar melhor o nosso cluster desde o início da cadeia, né? Desde o início, na criação de matérias-primas e também na criação de produtos. Eu não vou descrever aqui, falar especificamente sobre o curso agora, só dizer a vocês que esse trabalho de curadoria, ele foi levado à academia de moda muito dentro daquilo das nossas necessidades, de percepções, e daí, como eu sou o único representante do sapato, né, no comitê, coube a mim fazer essas reuniões de curadoria, entregar a eles as nossas necessidades, os nossos anseios, né, e fazer com que eles, entendendo isso, possam nos entregar o melhor produto. O curso vai acontecer após... nós entendemos que as empresas que estejam na Micam sejam interessadas em fazer esse curso, né? Mas não é obrigado a estar na Micam para isso. Mas, para facilitar um pouco quem já vai estar na Itália, em Milão, o curso começa no dia seguinte ao término da Micam e segue. Como a Micam é em Milão e a sede deles é em Roma, nós vamos fazer as primeiras 3 aulas em Milão, aí o curso sai inteiro, nós imaginamos 15 ou 20 pessoas, que é o máximo de alunos, pode ser 20 pessoas. Então, nós saímos de Milão e vamos dar uma volta em Firenze, que é um ponto de moda importante. Aliás, um parêntese só, né? E isso é legal a gente saber. Por que o Made in Italy é tão importante? Gente, o Renascimento é italiano. Sabe? Saímos da Era das Trevas, do medievo lá, e quem trouxe a vida, a arte novamente, as cores, a profundidade, o sombra, o claro, o escuro, foram Michelangelo, Leonardo da Vinci, e eu vou citar aqui mais 300 outros que não vêm ao caso. Mas então, por isso, o DNA italiano do design. Não é de agora, não é no Pininfarina. Pininfarina já foi o que foi por causa do Renascimento italiano. Então, por que a Itália é a capital do design, capital da moda, capital das artes? Por isso. Então, acho que tem tudo a ver a gente fazer um curso. E Firenze foi o centro do Renascimento, né? Então, por que fazer em Milão, Firenze e depois a última parte do curso em Roma, que daí é a sede principal, é o campus 1 deles, na verdade. Para que nós possamos entender tudo, e eles vão fazer trabalhos de como formatar uma coleção, de onde buscar as inspirações, né, que não sejam grandes marcas que já estejam fazendo alguma coisa, mas que sejam inspirações baseadas no comportamento dos consumidores, que foi muito que eu bati na tecla deles, né, na tecla com eles, porque se nós vamos invadir o mercado americano, nós precisamos entender não o que as marcas querem, não é o que a marca quer, é o que o consumidor final precisa. Este é o segredo para qualquer desenvolvimento de produto, para carro, para relógio, para geladeira, fogão e sapato. Entendendo isso, então, temos esse excelente curso pela frente, faremos uma reunião aí com os interessados, muito brevemente, né, Sheila, porque o curso já vai começar, então, logo após a Micam de 2025, que é em março, e esperamos que todos aproveitem essa oportunidade, porque ela é ímpar, né, e ela tem tudo a ver com o Comitê de Internacionalização e absolutamente tudo a ver com o Pacto Calçadista também, porque nós não queremos capacitar somente tecnologicamente as empresas, nós queremos capacitá-las também no desenvolvimento e na criação de seus produtos. Muito obrigado. Eu achei que tu ia falar, mas eu vou complementar aqui. Não, é claro, a gente não combinou, mas à primeira vista, sim, é claro, o conteúdo do curso vai estar todo disponível, essa aí vai mostrar como, né, acessar isso. A gente começa a entender, não, isso aqui é para calçadista e é para o pessoal lá do design. Claro que esse pessoal é ficha 1, vou dizer assim, mas não só, porque o Christian há pouco disse aqui, quem é que vai fazer essa transformação do que nós precisamos para a reposição do nosso produto? São todos, é toda a cadeia. É o pessoal das máquinas, é o pessoal que faz aqui materiais, né? Então, se um diretor da empresa não comprar essa ideia, não entender desse movimento, não é o designer dele que vai fazer o movimento. Não adianta ele ser um lobo solitário ali para lá e voltar, tô com ideia, então, cara, fica frio aqui que a gente tem que atender, o custo veio aqui, é isso aqui e acabou. Então não adianta, ele vai botar dinheiro fora. Então a gente precisa fazer com que as organizações, seja ela a indústria do calçado, a indústria de materiais, a indústria de máquinas, o exportador, aquele que é o conselheiro da empresa, o consultor da empresa que ajuda a formar preços, se esse pessoal não entender como fazer isso, cara, aí é melhor nem gastar esse dinheiro, vai lá tomar um bom vinho em Firenze, em Milão, que, né, não vai ter um lobo solitário e não vai fazer esse processo. Então, ele sim é um curso que é voltado para todo o cluster, para toda a cadeia, para realmente poder complementar. E aí, de novo, né, quem der esse primeiro passo, quem souber fazer isso, vai ser o melhor consultor, vai ser a empresa que vai sair na frente, vai ser quem vai ter material que vai atender essa demanda. Então, ele realmente é focado em todo o cluster.
E para participar, então, dessa reunião que nós vamos fazer junto com a Academia Costume e Moda, é só manifestar o interesse. Quem tiver interesse aqui pode procurar as meninas ali atrás, pode vir falar comigo também. A gente tem um breve formulário para preencher, porque nós vamos realmente estar fazendo este agendamento desta data muito em breve. Mas a gente precisa saber quem está interessado em dar esse grande passo, né? Esse grande passo e esse passo que é tão necessário. Muito obrigada, Sheila? Diogo. Com certeza, é fundamental a ajuda de vocês. Pode vir falar comigo, a gente conversa ali com o pessoal do comercial, a gente vai ver a melhor forma de fazer contato com vocês e de fazer, e de juntos levarmos essa oportunidade, né, para todos os associados. Realmente, é importante que eles participem. Obrigada. Sheila, me permite só mais uma frase, tá? Porque eu não fugi para não deixar a Sheila sozinha. Então, eu quero reparar, Foca mandou eu tomar um açúcar, eu tomei. Então, eu queria dizer o seguinte, ó, só pegar uma frase do presidente ali, do Matt Priest. Não vou lembrar exatamente como ele falou, mas isso para nós não é um jogo. Isso para nós é uma oportunidade. Se é para eles, como não vai ser para nós? Obrigado, bom dia. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, tá, Diogo? E é assim, né? Às vezes tem essas pegadinhas, a gente pega o pessoal de surpresa. Mas eu te vendo aqui, sabendo que veio, eu disse, não tem como falar sobre curso sem chamar ele aqui para dar uma, né, falar um pouquinho com a gente. Eu convido agora os painelistas dessa manhã para se juntarem aqui e estamos abertos às perguntas que ainda existem. Então, por favor, né, eu vou levar já o microfone aqui para quem disse que tem perguntas para fazer, para a gente, então, começar e ir concluindo nosso evento. Bom, alô? Todo mundo sentadinho, tudo certo? A pergunta que eu queria colocar, na verdade, é uma narrativa sobre o que acontece em relação aos catálogos ou digamos, os guias de produção que a Karen colocou ali das várias marcas, né? Isso, na prática, dentro das fábricas, vira uma confusão, porque um cliente tem o seu manual, outro tem outro manual, outro tem outro manual, outro tem outro manual, e dificilmente, falando na forma operacional, identificando como a equipe de chão de fábrica funciona, eles não conseguem tirar uma média disso, tá? E não conseguem colocar a régua numa altura que atenderia todos os manuais. Então, a fábrica trabalha como se fosse muitas demandas, na verdade é uma só, porque se a régua está mais alta, os manuais que exigem menos automaticamente vão ser atendidos. Então, é questão de levantar a régua e aí vai de várias coisas. A gente tem algumas experiências aí, principalmente com os Estados Unidos, e cada um realmente tem seu manual. Então, esse é o primeiro ponto, e talvez, eu não acredito em 100% de solução, mas talvez, se a gente conseguisse elaborar um manual tirando uma média dos clientes, ou tirando uma média das exigências do cliente americano, tá? Nós poderíamos atender, digamos assim, a fábrica estabelecendo esse patamar de atuação como parâmetro da fábrica, ou da fábrica participando do pacto, ela poderia atender 60%, 70%, 80% dos clientes dentro do processo que ela já tem definido dentro da fábrica, e não teria essa adaptação a cada manual, como se fosse cada vez uma coisa nova, que na verdade não é. As exigências são parecidas, só que não há um denominador comum em relação ao manual. Então, esse é o primeiro ponto, e eu vou completar com o segundo, tá? Em relação aos testes de materiais, em relação à certificação dos curtumes, principalmente, né? E alguns agora de tecidos, que a gente está começando a exportar tecido também, eu tenho notado que os clientes pedem o laudo do pedido. Por exemplo, mesmo que o curtume seja certificado, o cliente pede o laudo do couro que vai naquele sapato. E no momento que nós estamos com os volumes por ordem menores,
esse custo tem se tornado muito, muito elevado em cada par de sapato. Tá? Estamos falando aí uma ordem de 500 pares, 600 pares, 800 pares, que seja uma ordem pequena, mas importante, até para iniciar o mercado. Os custos dos exames, desses laudos e tal, chegam a R$4.000. Quer dizer, você vai colocar isso diluindo por pares, né? Realmente é um custo alto, ainda com todo o markup, tudo. Então, eu não sei se existe uma solução para isso, tá? Porque os clientes que, por minha experiência que eu atendo, mesmo com tu tendo a certificação, o couro que é produzido para aquele pedido específico, ele precisa ser feito laudo. E muitas vezes o mesmo couro, eu atendo 2, 3 clientes, e para o mesmo couro eu tenho que fazer 2, 3 laudos. Então são as duas perguntas. Bem, são perguntas bem difíceis de responder. Olha só, o que eu comentei quando eu mostrei ali a questão das regulamentações e legislações, é que a gente vê um indício de que as coisas estão caminhando para o mesmo caminho, ou seja, para essa questão do alinhamento das demandas, né? E uma delas, muito forte, é o AFIR, nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele obedece ao REACH, que é de onde vem o estudo dessas substâncias químicas, ou seja, o registro delas, o entendimento de quanto elas são agressivas ou não, qual a classificação e a autorização de uso, ou seja, quanto que eu preciso ter de limite para poder utilizar a substância. E a gente está vendo um movimento da indústria com relação à firme. E por que isso ficou muito forte? Em fevereiro de 2023, professor, me ajuda? A Nike assinou como membro signatário do AFIRME. A Nike era a única e a última das marcas de esportivos a adotar. Perdão. Então, o que acontece? Ali existe um senso comum de limites. Quais são as substâncias que eles chamam de substance of very high concern, ou seja, as mais perigosas, quais as que precisam ser testadas e o limite dessas substâncias. Ali existe um consenso. Então, o que a gente já vê como prática hoje nas empresas que produzem aqui na região, por exemplo? A gente já vê isso. Olha só, eu estou fazendo esse teste aqui para Adidas, mas a Nike diz para mim que pode ser o mesmo. Olha só, isso está acontecendo, a gente está vendo. E isso não existia, havia uma intransigência gigante. Mas é a mesma coisa. Testa para Nike, testa para Adidas também. Hoje já está diferente, nós estamos vendo isso na prática. Quanto a outras empresas, e aí vou falar das marcas mesmo, Steve Madden, Tory Burch, não sei mais quem. Estou citando nomes aqui que são conhecidos do mercado, não estou citando casos, e sim nomes. Então, o que acontece? Na medida que esses limites vão sendo consensados e um padrão vai sendo estabelecido, facilita para todo mundo. Mas tem um aspecto mais importante do que isso, Alex. E é por isso que a gente tem falado do trabalho do cluster, tá? Que é fundamental. Por que que alguns curtumes que têm certificação LWG, e daí eu posso te falar, hoje a gente atende todos os que atendem LWG, nós atendemos também, a nível de teste. Por que que tem alguns curtumes, e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, por que que alguns curtumes precisam testar para pedidos e outros não? Por causa do tempo que ele está certificado com LWG, por causa do nível de selo que ele tem, mas muito especialmente pela confiança que ele criou, que ele adquiriu com aquele parceiro comercial. Eu acho que isso é o mais importante. E assim, quando a gente consegue estabelecer essa segurança e essa confiança como cluster, a gente vai se fortalecer. Eu acredito que a solução está nisso. Porque dizer o seguinte, mas eu testei isso aqui numa produção que eu fiz para a fábrica do Marlos, agora eu vou fazer para ti, eu quero também. Quero usar o mesmo laudo. Não sei. Na medida que o cliente tem um relacionamento contigo e que ele entende que se eu estou testando, estou mostrando um relatório que eu produzi para a empresa dele, e é a mesma coisa, e eu estou fazendo 6 meses depois, faz sentido eu até utilizar o mesmo relatório. Então, assim, nós estamos vendo, né, da parte técnica, e o pessoal do Senai está aqui também, né, eu acho que podem
colaborar com essa resposta, com certeza. A gente está vendo essa convergência acontecer. Mas para que isso de verdade se solidifique, é preciso o trabalho, se consolide, né? E é preciso um trabalho de todo o cluster. Vai acontecer dessa maneira. Quero contribuir. Eu acho que quero corroborar com o que a Karen falou, mas quero dizer o seguinte: isso é parte da nossa proposta de valor. Voltei o slide ali, ó. Compliance rigoroso, sustentabilidade. Isto é a maneira que nós temos de valorizar de novo aquele trabalho que a gente está tentando valorizar aqui, ó, de nosso reposicionamento de produto. E eu não vou, de novo, repito, não vou falar mal de ninguém aqui, vou falar bem de nós. Nós cumprimos rigorosamente tudo aquilo que tem que ser cumprido. E nós precisamos vender isso. Olha, meu sapato é $45, mas tudo que tu precisas está cumprido aqui. Ah, a China também. Queres que eu te leve lá para olhar? Então, isto é proposta de valor. Quando a gente falou no FDRA, olha, a gente está, essa questão das conformidades, nos manuais, por mais que seja difícil para as fábricas, né? Mas a gente vê o pessoal técnico. Aqui a gente tem a engenheira da Veja, a Luana. Para ela, que é engenheira, que é técnica dentro da área, ela olha aqueles manuais, para ela está tudo certo. Para uma pessoa que trabalha numa outra área mais complexo, com certeza. Mas, quando a gente fala para o cliente, nós, como indústria, e essa indústria é com I maiúsculo, né? Nós, como indústria, estamos familiarizados com isso, tem aquela coisa assim, né, Christian? Tem aquela sensação. Mas a gente precisa trazer isso para um modo linear de atuação, que a gente ainda não tem. Só exemplificando aqui, contextualizando, e tem aqui pessoas que trabalharam comigo, continuamos trabalhando juntos aqui, coisa de 2 anos atrás, com esta preocupação, Alex, fizemos um grande evento lá no IPTEC. Levamos todas as fábricas que trabalhavam conosco para tentarmos entender realmente de que maneira nós poderíamos, não solucionar, mas dirimir essa questão do custo. Fizemos um trabalho e aquilo que eu digo, é da porta para dentro. Isso está escrito, isso tem que ser feito, cabe a nós somente cumprir. Agora, a maneira como nós vamos cumprir isso, que é a correta, é conversarmos todos juntos e juntarmos todos, de novo, vou repetir o meu discurso. A união é que vai fazer, o compartilhamento e a união de ideias e de conversa é que vai fazer acontecer alguma coisa diferente nesse sentido. Mas nós não vamos ludibriar ninguém, nós vamos continuar entregando aquilo que o governo americano, antes de qualquer marca, que o governo americano exige que nós entreguemos. Pessoal, muito obrigada. Para a gente honrar também o nosso compromisso com o horário, né? Já estamos aí no horário do encerramento deste evento hoje de manhã, mas eu faço o pedido se os painelistas aqui querem fazer mais algum comentário, deixar mais alguma observação, tem algo a mais para falar? Já falamos tudo? Da minha parte, assim, eu gostaria de reforçar o convite para que as pessoas que não estão ainda engajadas conosco no pacto, para que se engajem, para que participem. Né? Acho que o Comitê de Internacionalização da CI diz a mesma coisa, né? Já falaste antes. Isso é muito importante, porque somos nós que estamos construindo esse movimento. Né? Não sou eu, Mário, Cristian, não são pessoas. A gente junto está construindo esse movimento. Então, deixar o convite para que vocês se engajem nessa ideia conosco. A minha fala de encerramento vai nesse mesmo raciocínio, e eu vou puxar uma fala do André, numa das ações que a gente fez aqui, André, aonde veio a pergunta como o pacto vai me ajudar a exportar ou a entender, e nesse momento de construção, é uma visão muito mais coletiva, de como nós, né, cada um de nós, pode ajudar o pacto a construir essa jornada que a gente está querendo construir, esse desafio gigantesco que a gente está querendo construir, mas que tem ali na frente um mundo de oportunidade que a gente pode identificar. De minha parte, só agradecer primeiro a possibilidade de eu estar aqui, podendo compartilhar tudo isso com vocês, agradecer mais uma vez ao trabalho do Comitê de Internacionalização do Pacto Calçadista, agradecer a presença de vocês, que é fundamental, porque sem a ouvidoria não há nada a compartilhar. Né? Então, muito obrigado.
eu quero encerrar com uma palavra que eu disse quando nós fizemos a devolutiva aqui para uma pergunta que não recordo qual foi, mas simplesmente dizer o seguinte: alistem-se. Eu encerraria falando que o processo de educação é um processo lento. Precisamos olhar para quem deu certo. Estes passaram por todo um caminho que nós precisamos passar e ter a paciência e a perseverança de buscar o nosso jovem, de oportunizar treinamentos. Temos várias instituições aqui capacitadas para isso. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos começar. Vamos ter essa paciência de, se eu não tenho, vou criar. Tá? Nada cai na mão de ninguém. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês por mais uma manhã aqui juntos. A gente espera, e o nosso desejo de que todos os assuntos abordados aqui tenham contribuído muito com a manhã de vocês, com o dia a dia, e que todos possam voltar para os seus trabalhos, para suas casas muito bem. Até o nosso próximo evento. Muito obrigada.